Senhoras e senhores, boa noite, bom dia, Boa tarde. boa semana. Hoje eu estou aqui com duas outras pessoas para falar de um tema simples, que dá para falar pouco, que todo mundo está muito bem informado, que são os RPGs. À minha direita tenho este rapaz. Ezra Miller. RPG, não é? Eu tenho que ser um personagem? Eu sou Ezra Miller hoje. E aqui à esquerda de Ezra Miller e mim tem Ezra Miller, é o primo do Tesla, só se for, né? Um primo de mostardas dessa. Mas enfim, temos aqui o cara que é autor, produtor de eventos, um maníaco profissional, Alexandre Pauli. Boa noite, bom dia, boa tarde, como é que foi? Boa semana, né? Tudo e mais um Isso pouco. aí. Vai saber quando é que vai escutar o programa, né? Alexandre, eu já joguei D&D, já joguei Vampiro à Máscara e a mais maluca quantidade de RPGs de PC que tu pode imaginar. Esse cara aqui à minha direita, o Ezra, também conhecido como Talecos JP nas avenidas da internet, só sabe jogar joguinho de controle. Entendi. Fala pra ele imaginar num verdade- papel, ele não vai. Na verdade, eu tentei uma vez jogar um RPG e foi só a pior experiência da minha vida. Eu sei, porque tu é o cara que organiza o Anime Beat, dentre os mais variados outros tipos de eventos. Eu sei que tu é um cara que curte muito essa ideia, que leva isso pra frente, tem bastante tempo, não é de hoje. Mas eu não queria falar de hoje primeiro. Queria que a gente fosse lá atrás, no tempo que se falava de cruzeiros. Porque conta pra nós como que tu descobriu isso aí, já que tu é um cara de uma geração anterior à minha, que já não sou mais um cara tão novo assim. Mas entrando com uma breve introdução, o RPG moldou a minha vida. Pra te ter uma ideia, minha esposa eu conheci no RPG, meus filhos cresceram com RPG, o RPG basicamente mostrou, desenhou como seria a minha vida, entendeu? Trouxe tudo pra minha vida, foi o RPG. O primeiro contato com o RPG vem da década de 80, final da década de 80, com o Mickey Mouse, vocês conhecem, né? Disney, Mickey. E com um clássico também da literatura que é A Espada é a Lei, alguma coisa. A espada era a lei. Eu nunca vi esse desenho, aliás. Mais ou menos isso aí. Ambos, na década de 80, eles saíram. O Mickey, ele já tinha um... Vocês conhecem aqueles livros que você segue, né? Você é o herói, monta sua você segue, aventura. monta sua aventura. Tu conhece? Nunca vi. É um livro, basicamente, que você vai lendo... Tipo, eu sou autor de alguns. Eu vou te dar um de presente. Você vai lendo página a página e vai decidindo que caminho você vai fazendo na aventura. Por exemplo, você quer... Do Mickey, no caso do Mickey. Na história dele, ele estava seguindo o bafo e ali você quer continuar seguindo o bafo, ou você quer voltar pro escritório, ou quer pegar o carro e fazer tal coisa. Tudo isso num livro físico. Isso. Se você, na página, se você quer seguir o bafo, vá para a página 17. Se você quer voltar para o escritório, vai para a página 28, entendeu? Aí me tocou o coração. Eu tô participando, eu tô dentro da aventura, entendeu? Claro. Que coisa diferente. Imagina, molecão ali, eu tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos de idade. Pô, que coisa, né, cara? Foi um choque total. E daí eu fui atrás. E daí com esse Espada era a Lei, já mudou um pouco porque já entrou para RPG ali, você já podia compor alguma coisa da história você mesmo e você tinha acesso a espadas mágicas, a pedras de poderes. Daí então foi mais um choque que veio assim, eu podia mais, entendeu? Então foi alçando assim e despertando cada vez mais. E eu tinha vizinhos, uma dupla de amigos, e o pai dele já viajava para o exterior, trabalhava em alguma coisa de telefonia, não sei dizer para vocês na época, não me lembro de jeito, mas enfim, daí ele trouxe as primeiras coisas que seria D&D pra gente, entendeu? Mas claro, tudo em inglês. Sim. E basicamente dependia do que ele nos explicava em cima para nós interpretarmos. Mas isso aí trouxe uma característica muito legal para mim, que foi até hoje. Se você me dá um jogo para jogar, vamos dizer assim, Alexandre, nós vamos jogar o War, o Banco Imobiliário, eu vou criar minhas regras. Eu não vou pegar o jogo em si e jogar como ele é, entendeu? Eu vou acabar moldando e fazendo em cima. Isso virou uma característica para mim direto, porque o D&D meu, eu não aceitava algumas coisas. Como assim uma raça, o cara é um gigante, um meio gigante, e porque ele é ladino, ele tem menos pontos de vida do Halfling, porque o Halfling é bárbaro. Que coisa estranha, cara. A vida tem que ser por raça, não por classe, entendeu? E eu sempre comecei a inquirir umas coisas desse tipo e pensei, não, vou fazer do meu jeito. E essa liberdade, entendeu? De ser aquele choque inicial, de dizer como eu tô decidindo os rumos da aventura, entendeu? Eu tô decidindo isso que eu vou fazer. Foi o grande determinante pra basicamente toda a minha vida, sabe? Foi uma métrica pra seguir. E aí, pegando esse primeiro livro, tu e os teus amigos já... Sim, só que era um livro em inglês, jogando. né? Não, claro, mas aí tipo, foram imaginando, vendo imagens. Então a gente já saiu criando. Em 92 eu criei meus primeiros sisteminha de RPG com o meu primeiro mundo de RPG, o universo que nós chamamos, que eu criei em super-heróis. Entendeu? Que também sempre fui ávido leitor e aprendi a ler lendo Capitão América,
Marvel, sabe? Príncipe Namor. Então eu criei em cima disso. Criar meus super-heróis e tal, coisa assim. Que eu faço até hoje, né? Claro, mas que enfim. hoje é uma carreira. E na parte do D&D, isso também, a gente não sabia muita coisa, sabe? E daí aprendendo com o que ele falava pra gente, então foi muito legal porque a gente desenvolveu por nós mesmos várias coisas de regras. Então quando entrou mesmo pra jogar RPG aqui, o Brasil 91, 92 começou o Desafio dos Bandeirantes e o Tagmar. Tagmar é o primeiro RPG no Brasil. É Desafio dos Bandeirantes, 92, 93. E a parte propriamente dito do D&D, eu acho que já veio em 94, por aí, sabe? Antes disso saiu um tabuleiro que chamou a atenção, porque o RPG é uma evolução do tabuleiro, né? Claro. O Hero Quest, que a gurizada enlouqueceu na época para poder jogar também. Daí, claro, tudo isso aprimorando o pessoal. O Marcelo Cassaro lançou o Defensores de Tóquio, que veio originar Tormenta e toda essa sequência aí, que é o maior nacional que existe, né? Eu acho que por aí também, eu acho que por 95, 96, sabe? E a partir daí a gente foi só aprimorando o que é o jogo, né? O que é o RPG em si para nós. Eu ganhei a minha primeira revista assim, a ver com esse tipo de cultura. Claro, eu lia Mickey, lia coisas assim, mais quadrinhos mesmo, a infância toda, mas acho que foi 2002, o Grandes Marvel me lançou uma Homem-Aranha da Panini. E eu tô fazendo esse segmento de quadrinhos porque eu tinha uma revista, então eu lia ela 25 mil vezes. Daí isso que eu ia te perguntar, porque um livro que tem finais diferentes, histórias diferentes, quantas vezes tu revisitou isso aí? Que tu só tinha um ou dois? A gente ficava em cima direto, eu encantava aquilo e isso despertou, graças a Deus, assim, essa ideia de criar a criatividade mesmo, de você ficar inventando outros finais, né? Porque quando tu joga quando você lê ou joga, tanto faz, né? Um livro de você é o herói, por exemplo, desses mais clássicos, você morre ou fracassa várias vezes na missão, né? Até você chegar, é raro alguém que vai pegar e vai vencer de cara, sabe? Uma missão dessas. E uma dúvida que eu tenho, assim, como o cara mais de fora, que desde o começo dele, tipo assim, ele é um livro que tu tem uma história X e tu segue essa história X? Não, ou tu pode ir moldando conforme as dicas do livro? Assim? O livro de D&D não tem história. Ele tem um background vago e regras. Um lore só, É tipo assim, o livro do D&D mesmo, porque o livro D&D tem o livro do jogador, o livro do mestre, e daí apêndices, livro de monstros, deuses, línguas e lore. Mas o livro em si não tem história. Que loucura. Pra te entender bem assim, pra você ter uma ideia, o RPG, ele se divide, vamos dizer, em duas coisas, em sistema e cenário. O cenário é ambientação, que eu acredito ser muito, muito, muito mais importante que sistema, porque o sistema, qualquer um que tu for mexer, todos vão variar em fracasso e sucesso. Isso a gente faz com par e ímpar, né? Sim, tu joga Mas, dado, alguma coisa assim. Assim que eu comecei a jogar, inclusive, isso com par ou ímpar na escola. O que torna jogo é o sistema, entendeu? E daí existe vários sistemas, sendo o mais comum de todos o D20 System, que é o que tu usa os dados tradicionais de RPG. Eu acho que tu já viu um conjunto sim, assim, não, isso aí sim. A gente jogou pelo PC, tinha vários tipos de dados e tudo mais. E basicamente é isso. Eu tava numa palestra que eu dei com dois dos maiores nomes do RPG nacional, que é o JM Trevisan e com o Gustavo Browner. E foi muito legal. O JM me perguntaram pra ele o que era RPG. Ele falou assim: é você pegar uma chave, colocar no nada, virar e abrir a porta pro mundo imaginário que você quiser. E eu como nunca li um livro direito na vida. Como tem a imaginação desse microfone. Em algum momento você brincou de polícia e ladrão, você brincou de esconde-esconde, você brincou de várias coisas que eram Power Ranger. Isso aí é RPG. Isso eu fazia sozinho. Legal. E o RPG, eu colocando a minha parte, pra você entender o que ele é um teatro de improvisação com um diretor presente, entendeu? Exato. Imagina isso. É um teatro de improvisação com um diretor presente, que ele vai falando a cena e você vai improvisando. Tem uma rolagem de dado pra saber se é sucesso ou fracasso, entendeu? E é demais, sabe? Um sábio falou uma vez, eu não sei se dizer quem é, mas dar asas à fantasia é levantar as âncoras da rotina da mediocridade. Tu imagina que o homem evoluiu, fogo, roda, tudo isso. E tu imagina o que é o alimento da criatividade do homem. Sempre foi a fantasia. Para você chegar até o fogo, um homem fantasiou isso. Essa possibilidade, entendeu? O RPG, ele te abre portas para isso tudo. E fora que é um lugar para te fazer muitos amigos. Claro. As pessoas estarem juntos, sabe? E nem todos que jogam RPG, a grande maioria, não é um ator profissional. Então, quando ele senta na mesa para interpretar, você coloca muito de você no personagem, entendeu? Não é um cara que vai chegar ali e vai dizer assim, vou interpretar um gênio da lâmpada agora. E vai conseguir fazer o gênio da lâmpada. Vai colocar características dele. Se é uma pessoa chauvinista, por exemplo, ela vai ser no jogo. Se é uma pessoa muito samaritana, ela vai ser no jogo. Porque transporta isso. Então,
você conhece muitas pessoas ali também. Isso é verdade. Nos de computador, pelo menos, eu sempre sou muito bonzinho, nunca consigo fazer coisa má, cara, é foda. Mas é um veículo interessante justamente pra poder... Muitas vezes uma mesa de RPG senta e ninguém se conhece, 6 horas depois as pessoas se conhecem, às vezes de uma maneira mais profunda do que elas mesmas percebem, assim. Principalmente quando o cara tá disposto a se entregar pra aquilo ali. Porque existe existe um fator imaginação muito grande. Assim como os grandes atores também fazem, né? Então, eu vejo muitas vezes assim, nas mesas de RPG que eu participei que não deram certo, foi justamente porque faltou um pouco dessa entrega, de se soltar pro processo e de, às vezes, sacar que a regra é a coisa menos importante. Isso. Um clichê das mesas de RPG é o jogador chato que fica a regra. Não, mas não pode, no livro tá assim. E a mágica do que ele falou que é um teatro com diretor, é que esse diretor, ele pode pegar qualquer regra e dizer, não, mas no meu mundo não é assim que funciona. No meu mundo não tem gravidade, foda-se. O que ele falou agora, eu passo muito nas oficinas de RPG, né, pra mestres. Tem 3 regras, vamos dizer assim, que eu sigo pra ser fundamental pro RPG. Primeiro, tem que ser divertido. Se não for divertido, não vale a pena, né? A gente tá sempre à procura do que é belo, que é legal pra todo mundo. A segunda parte é isso. O que o mestre falou, tá falado. Então não existe, o mestre falou que tá chovendo pra cima, tá chovendo pra cima, entendeu? Que é assim. E a terceira e última parte é aquela que vocês já ouviram as professoras falarem assim, eu não reprovo aluno reprova. Então o mestre não mata jogador morre. Se não tem culpa, chega no meio da história, vou saltar no meio do colo da Tiamat e vou tentar espetar ela com um garfo de comida. Vai morrer, entendeu? Porque é Tiamat, cara. Entendeu? É uma bobagem, assim, o cara fazer desse tipo, mas essas 3 regrinhas definem todo o RPG, entendeu? Claro, tu vai aprendendo, tu vai desenvolvendo, mas isso que tu falou agora também do pessoal, a minha mesa atual tem 11 jogadores, 12 se contar comigo narrando. São 3 mulheres, o resto são homens. A gente na campanha atual tá na 21ª ou 22ª aventura dessa campanha. Eu basicamente narro todo final de semana, amanhã de noite eu vou narrar. Cara, uma parte dessa gurizada e eu, até pouco tempo atrás eu nem conhecia, entendeu? Então chegou um casal, eu quero jogar lá, um outro rapaz, ele é meu amigo, quer jogar aqui junto, cara. E agora a gente tá fazendo churrasco, a gente tá sentando as mulheres se conhecendo, se falando, coisa assim. Até porque tem o perfil do rato de RPG, né? O cara que ele não pode vir falar de uma mesa, pô, já quero participar. Não sabe nem quem é, assim, Exato. só aparece. Meu cunhado falou esse dia, Alexandre, acabou, meu cunhado é um baita, cresceu comigo, cresceu na minha mesa jogando, é um baita narrador agora, o guri é bom. E guri não, já tá com uns 30 e poucos, mas é guri pra mim que tô com 40 e tantos. Mas é a parte muito legal que ele fala assim, Alexandre, meu grupo lá não deu certo, consegui manter, tu não quer metade do meu? Pega só metade pra me facilitar aqui. Porque o tempo todo tem gente querendo entrar, mas tem uns que já conhecem pouco RPG e diz, quantos tem? Deu 11. Eu não vou jogar porque é muita gente. E daí tem um fator que nem no teatro, cara. O cara, às vezes, ele pode ser um baita ator, só que ele fica, nossa, mas vai ter muita gente olhando, vergonha, ainda não se solta, entendeu? RPG, tu tem que se soltar. No meu caso, de várias mesas ali, principalmente no final da adolescência, o conserto disso, principalmente envolvendo mestres ruins, era álcool. Só que isso nunca funciona. Saca? Porque, claro, o que a gurizada pensa? Pô, vamos tomar uma cervejinha, 2, vamos jogar não sei o quê. Só que é uma soltada artificial, entendeu? Não que o cara não possa beber jogando, claro que pode. Só que vai funcionar sempre melhor quando tem um mestre competente, e não que o cara saiba regras, nada disso, mas que ele saiba conduzir, porque é um jogo de pessoas, afinal de contas. E quando tu tá disposto a se desprender, assim, independente da situação que seja, sacou? Essa condução é muito importante. A condução, eu conheci mestres, gurizada que maneira de narrar, vamos dizer que nós estivéssemos jogando agora, eu paro e narro meia hora pra você, depois narro 5 minutos pra ele, depois narro 1 minuto pra você, volto e narro 10, 15 minutos pra eles. Isso é uma condução ruim, entendeu? Porque tem que fluir, todo mundo tem que participar. Tu toma a atenção daqueles, e hoje em dia gurizada com celular ainda, com coisa assim, enquanto tu vê os caras nem estão na mesa, mais com o jogo, o que tá acontecendo. E o RPG tem isso, ele é evolutivo. O segredo do mangá pro gibi, o que o mangá encantou a galera? O personagem aqui, ele evolui, ele cresce, coisa assim, não é o Peter Parker que começou aqui, continua aqui, é o mesmo poder, a mesma coisa, entendeu? Então a coisa evolui. E no RPG isso, é evolutivo, os personagens se desenvolvem a maneira que você se desenvolve. Uma das maneiras mais legais que eu acho de ganhar experiência no jogo e evoluir teu personagem é jogando, entendeu? Não simplesmente matando criatura, que nem no começo da RPG, né? No começo da RPG, há muito tempo atrás, os caras diziam assim, não, você ganha experiência matando a criatura. Tá, daí o bárbaro tá trigrandão, tá ligado? E o clérigo que só cura e não mata ninguém, tá ferrado. Eu não quero ser clérigo, ninguém quer ser. Exato.
Eu não mato ninguém. Então não, cara. É mais a interpretar mesmo. E comigo lá o pessoal ganha jogando. Ou seja, dá um exemplo pra vocês. Se eles começarem 0 nível, eles têm que jogar uma aventura pra ganhar um nível. Depois, não acumulativa, eles têm que jogar mais 2 pra chegar ao segundo nível. Não acumulativa, mais 3 pra chegar ao terceiro nível, entendeu? Então com 10 aventuras eles chegaram no 4º nível. Então eles viveram essas 10 aventuras e absorveram o que foi do cenário, o que foi narrado pra eles conhecerem e evoluírem como personagem, entendeu? Exatamente. E é que nem a gente... Antes de tu chegar, a gente tava gravando um episódio falando de um jogo chamado Days Gone, que usa características de RPG pra contar uma história de apocalipse, etc e tal. Só que aquele ali é um jogo que, dentro desse caso particular, ele é um jogo que a gente tava inclusive reclamando na review que a gente tava gravando, que ele é um jogo que ele é muito longo, que ele é um jogo que, pô, é um jogo de 80 horas e depois da hora 40 eu já vi tudo. Isso num RPG, pra ti que tá de fora, isso é uma coisa que dificilmente acontece desses de mesa, mestrado, porque quanto mais tu joga, mais ele é recompensador, porque tu tá com o mesmo personagem, ou tu morreu, mas os teus amigos, tipo assim, tu tá jogando com as mesmas seis pessoas. Nunca é igual. Claro, nunca é igual. Não, e o mestre, acredito eu, também tem que ir, tipo, escalando as coisas, por nada. Claro, e daí sempre vão ser situações diferentes. Numa sessão, pode ser que a aventura seja resolver um assassinato, na outra vai ser a clássica, vamos numa dungeon e matar um dragão. Então sempre tem essa coisa. Eu vejo isso, tipo assim, mais uma vez, pra ti que não tem experiência, é muito difícil de uma mesa durar, porque juntar 6 pessoas pra fazer qualquer coisa é difícil. Eu tenho banda, eu sei do que eu tô falando. Se marcar um ensaio é ruim, tu imagina dizer assim, então, nós vamos sentar, vamos ficar 7 horas conversando e rolando dado. Pra convidar e conseguir cavar a agenda pra isso aí, na maioria dos casos é difícil. Eu não consegui com 4. Pra tu ver, mas o oposto é reverso, porque eu aposto que nessa aqui é muito difícil dessa mesa parar, porque ela já tá andando há tanto tempo, tem um apego e um carinho ao momento ali que a galera vai parar de furar. Conta a experiência do mestre nesse caso, porque se torna totalmente atrativo e a gurizada. Aconteceu agora semana passada, de eu não poder narrar. E minha esposa chegou pra mim e disse, não amor, tenta fazer nem que seja no domingo, porque a gurizada fica a semana toda esperando. Então tu vê a responsabilidade, a gurizada fica a semana toda esperando pra narrativa, entendeu? E eu amo também, e a gurizada que ama, tu sabe, né? A gente só vive que ama. Então, exatamente, e daí entra a coisa de um retorno muito maior se comparado, por exemplo, claro que é uma comparação meio burra, comparar com um jogo de PlayStation, mas tem aquela coisa de quanto mais tu dá, mais tu recebe, saca? Essa coisa, por exemplo, de tu receber pontos de experiência interpretando, ela é uma regra que não foi tu que inventou, ela é bem comum justamente pra incentivar as pessoas a fazerem parte. Que coisa mais fácil que tem, cara, é aqui, ó, puxar um celular e ficar aqui enquanto é a tua vez, sacou? Só que ele é um teatro improvisado, tudo pode acontecer e em qualquer momento tu pode fazer parte, dependendo da situação. Eu acho estranho assim, porque, tipo, quando eu tive a experiência de um RPG, a gente juntou, era 4 jogadores, o mestre, né? Só que, tipo assim, nenhum dos 4 jogadores tinha jogado nunca. Aí o nosso mestre, tipo assim, ele fez o setup da história, a gente, entendeu? Ele falou assim, não, vocês usam essa semana pra criar o personagem, a gente criou o personagem bem bonitinho, eu criei até background pro meu personagem, coisa. Chegou na hora de interpretar, ele falou assim, tá, tu tá numa cidade, Thales, o que tu faz? Não sei. Eu não tenho um menu de opção, eu não consigo. Aí ele, não, mas é uma interpretação, né? Fala qualquer coisa. Interpreta que daí esse qualquer coisa é assustador, né? Que é qualquer coisa? É tudo. Mas aí E você é no meio de desconhecidos, de repente. Não, tava entre amigos. Mas mesmo assim, imagina você que tá desconhecido quando a gente faz, por exemplo, o RPG no litoral. A última mesa eu narrei pra 6, eu acho que nunca jogaram, entendeu? Daí você acaba narrativa. Aí, no caso, uma aventura curtinha ali pra eles. Na verdade, eu me passei, eu acho que durou umas 4 horas. Era pra narrar mais assim... uma, daí eu consegui narrar 2, era pra narrar 3, mas tu acaba com a gurizada pedindo mais, entendeu? Eles te ligando depois, ou pedindo indicação, coisa, e você sugere uma figura de mestre, né, pra narrar. Só que é que nem não que seja algo mirabolante, mas pra fazer uma comparação, é a mesma coisa tu ter um cara que não é administrador gerenciando tua empresa. Se não é administrador, não vai gerenciar direito, entendeu? Pode, isso, aquilo. Então não é qualquer um que narra também. De repente, esse que narrou pra você não dá experiência. Não, mas ele tem que contar a história, né? Ele tem que narrar tudo, ele tem que ser o cenário, ele tem que ser a chuva caindo, ele é teu inimigo, é teu aliado, porque uma das características principais do RPG que o torna tão fabuloso é que ele não é um jogo de competição. Não é um duelo, é um jogo cooperativo. Não, então, eu até faço, tipo, o advogado do diabo em função do meu mestre. Lógico, primeiro porque ele é meu amigo. Segundo, porque ele já tinha mestrado várias mesas pra várias pessoas. Ele joga RPG há anos. Ele tinha o programinha, ele fez os mapas, ele... Cara, tudo, assim. Só que chegou na hora, como nenhum dos 4 ali tinha jogado, não sabia o mínimo de, tipo... O que eu vou interpretar? O que eu vou fazer? Cara, não rolou. Não é um erro incomum. Eu fui jogar na mesa. Cara, pra ser sincero pra vocês, eu não sei se eu joguei 20 vezes. De
toda essa época que eu jogo. Eu devo ter jogado no máximo 15 vezes, pra exagerar. Muito só mais. narro, só mestre. E eu fui tentar com um cara aí que já tem uns 20 anos de RPG, talvez mais, 25. O cara me abriu um caderno, que nem você tem em mão aí. Começou, vocês vão viajar de tal em tal lugar e a cada tantos quilômetros aí eu vou jogar o dado, vai sair um encontro. Muito parecido com o que seria um RPG em 90 no PC, assim. Sim. Só não é atrativo. E daí que isso, tá ligado? Uhum. E daí você fica pensando, vocês estão viajando, tal. Mas é dia? É dia. É inverno ou verão? Não, nós estamos indo pro norte ou pro sul, como é que é o relevo, entendeu? Daí se você vai compor isso, não, isso é função do mestre. O mestre vai narrar, entendeu? Vai contar a história pra você. E um mestre bom, ele pegaria pra vocês, vocês estão em torre alta, vocês vão partir, vocês são aventureiros. Ele poderia começar com vocês na taverna, tá? Não, mas você ele fez isso. Ele fez isso na taverna e eu não consegui imaginar uma taverna. É a mais básico de tudo. Vocês dois estão na taverna, tu é o Laf, o bárbaro, e ele é o John, o arqueiro, que seja, entendeu? E ele poderia começar assim, vocês estão na taverna do Braço Quebrado, fica em Torre Alta, uma cidadela governada, tal, uma cidade-estado, e ele começar a fazer toda a narrativa. Isso ele teria que fazer, compor pra vocês a narrativa. Ele poderia descrever a taverna, ele podia dizer que tinha um porco sendo assado, o cheiro do porco permeava o lugar, entendeu? Um bardo desafinado tocava, talvez pela habilidade, duas dançarinas. Tudo isso que ele tá falando são chamarizes. Aí é o que eu digo. O cara fez exatamente tudo isso e não entra na minha cabeça. Eu não consigo imaginar. Não, eu não consigo imaginar, mas aí entra no ponto que eu não tenho essa habilidade, essa criatividade. Cara, eu acho que na verdade... ativei ela, né? Eu acho que na verdade é mais porque tu já tá falando que tu não vai conseguir antes de tentar. Não, mas sério. Eu não cheguei, ele convidou, eu falei, não, vamos. Pilho. Não, mas tu não tá entendendo o que eu tô falando. Eu acho que entra um pouco mais no tipo assim, a pessoa te dá a pergunta, e eu não tô falando tu, Thales, porque isso que o comportamento que tu tá tendo, eu já vi em várias mesas. Sim, o player fica assim, não, mas eu não vou conseguir. Tá, mas calma, pensa um pouco, respira. Falta um pouco dessa malemolência. Muitas vezes um mestre que é bom, ele às vezes é bom em descrever e contar o mundo, e às vezes ele não é bom em trazer um cara que é novo. Porque aí tu entra no submundo e tem várias especializações. Por exemplo, eu nunca joguei uma mesa contigo, mas tem caras que são muito mais narrativos, o cara te descreve uma cena de cinema. Tem caras que são menos. Machado de Assis escrevendo. Tipo assim, tem gente que... A porta era marrom, não sei o que, conta até os cupim. Tu já jogou com gente assim? Existe? Tipo assim... Não, existe. Tem muitos flavors da mesma coisa. Tem cara, por exemplo, que é muito melhor em só ser o mestre que faz a primeira mesa. É o cara que vai te ensinar a jogar, só que ele é péssimo em contar uma história em 3 partes, entendeu? Sim. Então, tipo assim, tem muitas diferenças de como guiar o bagulho, sabe? Um encontro de RPG que eu fui, uma gurizada queria começar a jogar também, pegou um mestre desse, foi sensacional. Ele falou, senta aí, não sei o que, vamos jogar, a gurizada, tá aí as fichas, não precisa nada, senta aí. E começou, narrar, e tu e tal coisa, aí faz o para o ímpar, coisa, conseguiu, não conseguiu, e vai, acontece, flui. Só não entra na minha cabeça, eu fico, meu Deus, que criatividade que imagina. Não, vai, tu vai ver que, eu comecei... que é fantástico, que é isso que eu te falei, não tem outro, a fantasia é o alimento da criatividade, nós fazemos tudo, né? E aí é aquela coisa, tipo, eu nunca fui muito de ler, eu sempre tive muito a questão de jogar coisa num computador, então tu tem uma interface visual. Pro caso do mestre, falando uma parte mais técnica, um bom mestre tem que ser um ávido leitor, sabe? Consumir bastante livros, quadrinhos, cinema, séries, porque isso aí tudo te inspira, né? Tudo te traz. Eu como jogador, não ter uma interface visual me deixou muito perdido, assim. E também os tipos de narrativa, quando tu faz narrativas que tem intrigas, mistérios, prende bastante a galera também, sabe? Claro. Pra poder ver, porque vai despertando em todos eles isso. E tem cara que é mais sério narrando, tem cara que é mais cômico, que é brincalhão, entendeu? Que vai fazer, tem cara que vai estar narrando e vai estar fazendo uma voz, vai estar narrando uma... vai interpretar a bruxa junto, entendeu? Vai falar com uma bruxa que nem um goblin. A gente fala assim, eu faço vozes de mulher também, faço voz de homem, faço voz do orc, eu mudo tudo, entendeu? Eu gosto de narrar em pé, não gosto de narrar sentado. Claro que às vezes a gente passa horas e horas, cansa, mas eu sento no meio deles, entendeu? Eu interajo, eu faço brincadeira no meio do lugar, coisas que acontecem e acontece mais seguido do que tu imagina, o cara tá assustado, tá? O que tu vai fazer? Eu saio correndo daqui que nem uma louca. O cara, como é que é? Uma louca? Daí todo mundo entendeu? Porque vira uma piada, tu já tira sarro do outro e fica fazendo assim, e a gurizada se diverte um monte, porque acontece várias situações assim, aquilo que eu te falei. Ele tem a seriedade do jogo, porque a campanha é o conjunto de histórias que vai formulando aquela evolução dos personagens, entendeu? Na minha campanha atual começou com um dos personagens, um mestiço, que começou a ter sonhos
reveladores, como se fossem proféticos mesmo, com uma criança. No meio do inverno, uma clareira solar, e ele encontra uma criança toda prateada. Não que ela fosse prateada, que eu digo no cabelo, nos olhos, não na pele em si, a pele era alvo. Mas até ele encontrar essa criança, foram acho que umas 15 ou 16 aventuras, entendeu? Dentro da campanha, acontecendo outras coisas, fazendo outras, ele passando uma evolução com os outros personagens junto. Basicamente eu faço isso, eu tenho 11 jogadores na mesa, mas tem 2 ou 3 ali que vai pegando o foco principal, que vai encaixando o jogo. Não que os outros não participem, todos participam, todos têm colocações, entendeu? Mas que eu dou meio um foco principal para aquela sentido da campanha. E cara, tu jogar comigo, tu vai ver cada aventura, ela vai abrir ramificações para diversas outras, entendeu? Para várias tramas, para outras coisas que acontecem. E isso vai te prendendo, e tu vai ver que o cara vai te ligar depois e diz: pá, Alexandre, tá louco, cara, não consegui dormir essa noite só pensando em tal. E a gente tá fantasiando, não existe, entendeu? Mas é isso que é a grande paixão do negócio, sabe? Tem campanhas que marcam o cara por anos, e coisas simples. A primeira vez que eu joguei Vampiro de verdade, com um grande amigo meu, que ele fez todo um cenário no sentido de que a gente jogava com as luzes apagadas, uma luz aqui e tal, e daí o vampiro tem aquele coisa, né, de tu receber o abraço e te transformar um vampiro. Ele pegava, puxava o cara numa sala, fazia uma narrada de 20 minutos pra fazer a tua transformação ali, uma história muito boa, um cara que sabia conduzir. Claro, daí a gente tava falando de uma mesa que realmente era 3 pessoas, mas todo mundo tinha uma experiência, então todo mundo já sabia como entrar ali no papel, sabe? Essa condução com 11 jogadores na mesa, que nem é meu grupo isso hoje, que eu ia perguntar. Entendeu? Ela é puxada. Às vezes quando você vê, eles estão começando a um grupinho ali do lado querer se perder, ou outros se perder do lado. Essa questão da atenção, né? Entendeu? Mas é que tem alguns macetes que a gente aprende com o tempo, sabe? Tu quer uma aventura legal, que os caras vão dizer assim: cara, que aventura fantástica. Coloca umas armas mágicas e uns itens e eles ganham isso. Ou coloca um dragão na aventura. O Gurizada é fascinado em dragão, sabe? Dragão é massa. Então todo mundo vai dizer: bah, que aventura bala, entendeu? Tinha um dragão, entendeu? Mas são vários macetezinhos assim que tu vai fazendo. Mas no final tudo é questão da história, entendeu? E de repente até eu tô narrando pra você e você tá assistindo e tá acontecendo com ele começa a se ferrar. Daí você se perde na história porque tu quer ver ele se ferrar na boa, assim, só pra se divertir, entendeu? Sim, tipo daí de repente ele apanha e tu tá sabe que tu tem que ajudar, de repente colaborar, entendeu? Claro. Mas são situações que te levam a isso. Mas com quanto mais jogador na mesa, assim, mais experiência tu tem que ter pra segurar a gurizada, sabe? Eu gosto eu gosto de mesa grande, assim, eu gosto de mesa, pra mim o ideal, assim, seria uns 7 na mesa, assim, ia ser muito legal. Mesa com 2, 3, 4 é barbada demais, sabe? Narrar, assim, prender a atenção da gurizada, tudo. E é legal quando são a gurizada iniciante, porque tu faz umas tramóiazinhas mais simples do mundo, os caras caem, entendeu? O cara que já é mais velho já fica com o pé atrás, já fica mais assim, tem mais experiência legal. Ou tu vai falar assim: vocês vão enfrentar um troll, vamos dizer que o tradicional troll. Daí o cara que é mais experiente, mesmo ele não podendo, de repente, porque é um personagem de baixo nível, ele já tem a cabeça: pô, cara, eu vou tacar ali fogo da minha tocha e acabou o bicho pega fogo fácil, entendeu? O bicho entra em combustão. Só que quem não conhece tá ali tentando matar um bicho que se regenera mais rápido que o Deadpool, tá ligado? E daí tu fica nessa. Então é muito legal, mas é a parte evolutiva do negócio. O cara tem que evoluir junto com o personagem, assim. Sabe uma característica que aconteceu no meu grupo agora? Foi que 2 jogadores já atingiram o nível heróico. O nível heróico quando já tem um nível mais alto que o aventureiro tradicional. E esses 2 chegaram pra mim e disseram: bah, Alexandre, a gente pode meio que dar uma encostada nos nossos personagens e começar com personagens novos. Porque a gurizada gosta disso, sabe? Gosta. Pra te falar, assim, um personagem, eu acho que tu pega a melhor coisa do RPG, assim, quando tu tá com personagens do 3º, 4º nível. Que são personagens que tu tem dificuldade de enfrentar inimigos, entendeu? Tu tem mais a luta do dia a dia, vamos dizer assim, com esses personagens. Então a gurizada se apega muito a isso. É muito comum o cara chegar. Teve um rapaz que jogou comigo 9 anos seguido de RPG. Ele, que é o Cristiano Wozniak, um ladino, ele foi 14º nível. Isso, e ele chegou do RPG, tipo, no altíssimo, RPG, né? Sim, e daí ele chegou no 14º nível e falou: bah, Alexandre, me deixa aqui que eu não quero mais subir, vou ficar aqui. Hoje o personagem dele tá nas minhas literaturas, entendeu? Capando livros meus também. Clayton Ort, também acho que jogou comigo, cara, algumas centenas de aventuras, que os caras vão colocando o histórico, né, na própria ficha, coloca o histórico, eu dou nome pra aventura, entendeu? Então eles colocam o histórico da aventura. Clayton e o Júnior também, meu cunhado, porque cresceu comigo, né?
cresceu como se fosse um irmão mais novo, também algumas centenas de aventuras. E daí tu vê isso aí, né, é normal, sabe? Chega um nível com o personagem aí de repente acaba se transformando num deus ou num rei poderoso, num personagem assim, e acaba compondo como personagem do mestre, chamado PDM, entendeu? Passa um NPC que algumas pessoas usam, passa a ser parte do teu cenário, teu universo. Tipo, ele se formou, assim. Ele se formou, esse meu universo próprio, o que eu jogo é universo próprio, né? Claro que ele se banha aí em D&D, se banha em Tormenta, se banha em bastante que eu li, literatura, tudo. Só que é um cenário que facilita aquele negócio do cara, o advogado, sentar ali e dizer assim, bah, cara, não pode falar as regras. Eu que escrevi as regras, eu que escrevi o cenário, como é que o cara... Entendi. Resolve saber esse problema. mais, né? Daí o cara não tem esse problema de tu ter um advogado Claro. de regras. E desse grupo que eu narro hoje, cara, o interessante é que 2 só são mestres, que antigamente meus grupos estavam só compostos por caras que eram mestres, já entendeu? Mais canchado, assim. assim. E depois saiu todo. E tem, cara, 2 mestres, uns 2 com experiência de RPG e o resto tudo iniciante, assim. Nas tuas mesas, se tu fosse descrever assim, qual que é tipo o perfil de pessoa? É estudo nerd? É gente de várias castas? Eu faço essa pergunta porque quando eu comecei a jogar, eu comecei com um cara que ele me ensinou no caderno. Ele desenhava um mapa, tipo assim, quase que um Metal Gear Solid 1 de cima, assim, sabe? Sim. Bem assim, aqui é o arsenal, aqui é não sei o que, tu tá numa base de inimigo, o que tu faz? Tipo isso. E começou só entre os nerds. Eu era até zoado na turma, porque a gente era os Pokémon. Sendo que nem era Pokémon que a gente tava jogando, mas eles eram aqueles... Só que aí teve uma virada de chave muito interessante, pra tu ver como essas coisas marcam o cara. Na 7ª série, o mestre trocou de escola. E daí eu era o mestre. E daí eu fui mestrar pra um dos meus amigos que eram os que zoavam. E ele achou o máximo. E tu jogava, tipo, 15 minutinhos no recreio? Não, na aula, matando a aula mesmo. Tipo assim, virando as costas na turma e... Cara, é que tu não tá entendendo. Os caras, eles... Quando o cara entra nisso, isso pode acontecer se um dia tu acabar entrando no mundo, cara, ele quer mais. E é tipo uma série. Só que a série, a HBO decide quando sai. O jogo, não, ele fica, tá aí, mestre. Quando é que tá vai aí. ser, entendeu? Quando é que vai ser? Falei, eu não dormi essa noite, entendeu? Bagulho. Isso. Minha esposa joga junto. Ela é uma bárbara orc. Não meio orc de verdade. Porrada. Sim. Não tem aquele negócio, entendeu? Então ela chega aí e diz assim, o pessoal aí passou a semana toda esperando a aventura, entendeu? Claro. É isso, eu tinha jogador que vinha de Gravataí todo final de semana pra jogar. Eu pegava o carro, vinha jogar, depois pegava o carro e voltava embora. E jogar online tu nunca chegou a tentar ou não? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, eu vou te dizer assim, tu tem uma namorada física e tua namorada virtual. É a mesma coisa, cara. Não tem que tirar. O que tu vai preferir, né? Até porque pra improvisação, e tu sabe disso porque os Reels a gente grava e tal, tem muito da tua reação e eu vou da tua reação, saca? Não, tipo, eu pergunto até porque, tipo, a Ana, minha namorada, jogou com uns amigos online, só por áudio, e tal, pelo Discord, mas ela achou sensacional. Não, vai ser porque, tipo assim, bom. como era o Cthulhu, né, que é tipo Nova York, anos 20, um bagulho assim, a ambientação, e aí isso é um tema que ela curte, é uma aventura de terror, investigação criminal e o caramba. Nossa, ela achou demais. Ela tava dentro do mundo. Não, ela ficou assim, e eu não sei se eles fizeram uma história pequena, porque eles jogaram tipo 6 dias, 1-2 horinhas cada dia e fechou. Solucionaram lá o mistério, sei lá. É uma campanha, uma micro campanha. E aí ela ficou tipo assim, quando é que tem mais? No fim, o grupinho não acabou não vingando e tal. Só que tipo, eu achei o máximo assim, que ela jogou só por áudio e conseguiu. Ela tinha toda uma personagem na cabeça e, né, tipo, eu não consegui me inteirar naquele meu grupo. Talvez, e aí só que aquela coisa, tipo, talvez se eu tivesse jogado esse que é mais, tipo, atual, o cenário, aí talvez eu teria conseguido. Tem vários fatores. Eu não tipo curto assim, muito história medieval, assim, eu prefiro pode ter o fator pós-apocalipse. Mas aí que tá que o RPG é isso, né? Cenário é qualquer cenário. Sim. Não, a gente foi no clássico. E tipo, daí tem gente que eu vejo que, por exemplo, eu já joguei algumas mesas online. Tem gente que prefere o online porque, daí tem tal site que tu já faz do personagem, porque daí dá pra botar uma trilha assim, assado. Eu até acho essas coisas legais. Dá uma automatizada também, né? História, tem como tu contar uma história assim. Mas eu ainda sou do time do cara de que eu prefiro ver a tua reação, porque o que eu pessoalmente gosto é a interpretação. Pra mim, foda-se combate. O que eu gosto é do improviso, do teatro, do papo. Na minha mesa, muitas vezes a gente nem acaba rolando dado. O pessoal vai só interpretando e o cara diz, hoje eu nem briguei, mas ele interpretou, ele fez isso, fez aquilo, que é o fundamento principal da interpretação. Uma coisa que aconteceu agora no último encontro que eu participei, eu montei minha mesa e daí a galera montou vários mestres pra narrar, né? Daí a minha mesa eu montei,
peguei umas masmorras, coloquei lá, coloquei miniaturas, coloquei um dragão, coloquei... Adivinha qual a primeira mesa eu enchi? Então tem esse apelo visual mesmo, sabe? Sim. Daí um dos caras fala assim pra mim, Alexandre, na próxima tu vai ver, eu vou vir com um monte de coisa e vou colocar aí. Daí é uma das partes, como eu gosto muito de... É um dos meus hobbies, por exemplo, eu tô desde ontem assim, ó, com os dedos loucos pra começar a pintar e montar uma masmorra nova, sabe? Legal. Fazer uma masmorra nova. Fazer a parte Fazer uma lúdica do caverna, negócio. montar. Então, às vezes, eu costumo usar esse recurso, sabe? Todos os personagens da mesa têm suas miniaturas, né? Eu tenho diversas miniaturas também. E daí, pra situação da batalha, pra visualizar uma batalha, pra visualizar melhor uma cidade cercada, uma coisa, eu vou lá e monto o diorama, entendeu? Que Daí loucura. o pessoal É uma adora, doideira, cara. Adora, daí curte pra caramba, sabe? Chama muita atenção pra isso. Que é essa parte evolutiva do jogo de board game, né? Que o RPG, eu não sei se vocês sabem um pouco da história, ele se originou no início da década de 70, né? E ele surgiu assim, surgiu de um jogo de tabuleiro, muito comum na época, em que o Henderson lá e o Gygax, que simplesmente decidiram interpretar não sim o exército contra o exército, mas o meu personagem sendo esse, como é que foi que a gente chegou aí, como é que eu tomei teu castelo, entendeu? E os caras criaram o RPG, sabe? Até o Gary, né? Isso Gary, o que Gary sobra Gygax. meio que vestigial disso é que tem várias mesas e vários estilos de D&D que os caras ainda jogam com tabuleiro. Eu conheci, nunca cheguei a jogar assim com tabuleiro e miniaturas mesmo, mas eu conheci gente que negou mesas que eu fazia parte porque não tinha o tal do tabuleiro. Então, Um tabuleiro tipo de casinha, assim, tipo não é necessariamente de casinhas, é mais um grid. Só pra tu. Porque no D&D mesmo, se tu seguir as regras, tem até leis, por exemplo, assim. Tu é um meio gigante, tu pode andar mais por turno que o cara que é anão, por exemplo. É que isso traz os jogos de estratégia também. Isso. Existem regras fundamentais para isso, que é regras de movimentação, se o teu grid é quadrado ou hexagonal, entendeu? Como é que ele se move, o tamanho das criaturas, elas seguem um padrão de minúsculo até colossal, entendeu? E a base tem o mesmo padrão para isso. Então, você vê muito disso, por exemplo, eu sou um anão, eu não movimento que nem você, que é um elfo, que é muito mais rápido que eu, entendeu? Então, isso ajuda as situações. Daí, por exemplo, eu estiro o meu arco e consigo disparar ele a 24 metros. Tá, mas aqui no grid, se você pegar e olhar, você não tá 24, você tá 32, sua flecha não alcança. Ou pelo menos não vai ter precisão, entendeu? Para chegar até lá. Então ele te ajuda muito isso nessas orientações simples para aqueles que insistem mais nas regras, entendeu? Nesse caso. Porque tudo isso pode ser descartado. Eu acho interessante para conectar com uma das primeiras coisas que tu falou, que chegou lá o pai do teu amigo e daí foi umas regras inventadas. Uma coisa do próprio livro do D&D, da regra de ouro, é que o D&D deixa claro que, cara, isso aqui é só o começo da brincadeira. Se tu quiser descartar tudo que tá no nosso livro que tu acabou de ler, fica à vontade. E é muita coisa que muitos jogadores novos não sabem. Eles pegam esse livro enorme, debulham. Complexo, cara. Que a D&D é gente muito chama complexo. a advogado de regras, porque daí ele senta ali, ele quer fazer aquilo ali. Ele quer combar, ele cria na ideia dele combar, que ele vai conjurar a água dentro da boca do dragão e vai matar ele afogado. Esse negócio assim, sabe? Ele cria na cabeça dele umas ideias que é que nem o cara... Nós estávamos num jogo também, um grupo grande também, eu acho que uns 10 jogadores, e eles estavam dentro de uma dungeon tradicional e acharam um poço. E daí tudo escuro, tal coisa. Como é que vão ver o fundo do poço? Porque as tochas tecnicamente iluminam 3x3, aquela ideia toda assim. Então eles tinham uma iluminação grande, mais parca ainda pela quantidade de gente que estava lá e ninguém sabia. Daí um deles se adiantou, pegou, juntou uma pedra e ele disse assim: eu pego a pedra no chão e jogo, todo mundo barra, e eu pulo atrás. E a gurizada, ué, cara. Tá, mas como assim? Também a mesma pergunta. A mesma pergunta. Tu entende? Então a gurizada dá umas ideias assim na cabeça dele. Daí ele, como feiticeiro, ele falou: não, pra mim não importa a altura, eu uso queda suave. Mas não é isso, não é assim que funciona Não é a queda assim que suave. tu vai, Tu não vai acha que tomar vai fall cair lá damage. e vai ser que nem aquele dos vampiros contra os lobisomens, né? Que eles pulam em cima do prédio, chega na Sim. beiradinha, entendeu? Sim. Não é, vai se quebrar igual, entendeu? Só que são situações e situações. Tu pega a gurizada que eu tive grupos que eu tinha que colocar, por exemplo, a mesa encostada na parede e colocar um jogador de um lado e no outro, senão se matavam, entendeu? Porque acontecia coisas assim, sabe? Que eu ficava tirando o outro, meio no jogo mesmo. No tradicional, eu tinha um amigo, o Valadão, que jogava, e o Valadão sempre foi um cara muito no estilo nó cego de ser, assim, sempre dar meio caô nos outros e coisa assim, sabe? E eu tinha um guitarrista da minha banda,
começo da década de 90, ali no 90 e poucos, ele era um cara muito sério, mas ele gostava de tratar ele na terceira pessoa, sabe? Que o fulano é, não sei, mas ele tá falando dele mesmo, entendeu? Sim. E daí o outro se pegava muito com isso, né? Porque o cara era muito vaidoso também, esse. E daí uma vez ele tava envenenado e tava morrendo com o paladino dele, ele já pegou um paladino pra fazer, né? E paladino é um personagem difícil de você interpretar, porque ele segue um dogma divino, entendeu? Então, conforme o paladino que tu pegar de determinado deus, tu tem que seguir aquelas regras, entendeu? Não vai atacar pelas costas, o cara tá desarmado, eu não vou atacar ele, se rendeu, eu vou dar chance pra ele, entendeu? E o Beldar, o bravo, que era esse, ele tava morrendo. E daí eu tô narrando pra ele assim, e deu aquele tantinho de silêncio no meio da narrativa, e o cara quase chorando, porque o cara gosta do personagem, entendeu? O cara quase chorando, de repente na mesa assim, ó. Todo mundo parou, ele... Beldar, o outro tirando sarro, entendeu, cara? E o cara voou na mesa pra pegar, sabe, os dois. Uma vez, a mesma situação com os dois na mesa. Nós estamos dentro de uma dungeon, tem estalactites, estalagmites e um buraco. Quem que vai entrar? Dava pra um outro nível embaixo da masmorra. Quem que vai entrar? Ah, eu tenho corda. Um falou, vamos largar a corda, coisa assim. Quem vai descer? Adivinha? Beldar, o bravo, desce. O outro lá já se morde inteiro, né? Adivinha o que aconteceu quando o Beldar, o bravo, tava na metade do caminho? Corta a corda. Foi lá e cortou a corda, cara, entendeu? Então, essas situações que se tornam engraçadas e ao mesmo tempo, sabe, falha um pouco a narrativa, mas tem coisas que tu vê assim que são absurdas da interpretação da pessoa, ou pessoas que te surpreendem mesmo na narrativa, sabe? O jeito de jogar e como se portar, que tu não ia dar nada, e os caras saem assim com uma criatividade muito grande, sabe? Se impondo no jogo. E é muito legal, porque meu filho joga na minha mesa, minha mulher joga na minha mesa, minha filha narra, tem um grupo e joga numa outra mesa, sabe? Que eles jogam mais nesse Ordem Paranormal, que é do Selbit, acho que é o nome. Jogam esse aí, sabe? Eu fico muito, muito contente mesmo de ver essa parte assim do RPG. Mas no teu caso, você não pensa só no medieval, não. Tem qualquer ambientação que você quiser, tem RPG. Não, pois é isso que eu digo, talvez foi um combo de coisas São várias coisas sempre, mas uma coisa que me intriga, assim, cara, principalmente da década de 90, é como que isso se popularizava. Por exemplo, assim, nessas tuas primeiras mesas. Porque a internet... eu ri, mas tu falou de que a gurizada falava que vocês eram Pokémon. Imagina na década de 90, claro, tem os filmes da Marvel bombando pra dizer que o nerd é legal. Exatamente. Tipo assim, eu ainda peguei, quando eu comecei a jogar RPG, era 2003, 2004, tinha recém saído, tipo, Blade 1, X-Men, entendeu? E o que era... a tendência era Pokémon, Yu-Gi-Oh! Aí com isso já vem um Magic e tal, né? Que tudo isso pra gente que era nerdão, que aqui existia a Raven ali, era a nossa meca, a gente adorava ir ali, era a coisa mais legal do mundo. Só que se eu já tomava um bullyingzinho, tu imagina vocês nos 90. Aí era... E essa difusão da cultura, ela muito me interessa, porque eu ainda já peguei o início da internet, né? Então já existiam uns programas arcaicos, por exemplo, de jogar online. Existia, se tu quisesse. Eu lembro que no colégio teve uma época, acho que foi 7ª série, isso seria 2007, 2008, que tinha um amigo nosso que meio que falou assim, vamos jogar RPG. Isso aí fizeram. E aí ele desenhou só umas florestinhas assim no caderno e tal. Só que eu fiquei tipo, tá, mas... O que quer jogar nesse quer jogar? Aí ele, não, a gente joga. Eu acho que ele tinha bolado um negócio que tipo assim... não sei se tu jogava um dado que ele fez de papel pra emular o dado D20 pode ser, sim. ou para o ímpar. Os caras inventam umas loucuras. E aí, eu já joguei com dado de isso papel no começo, a gente não tinha, né, molecada. Isso eu até lembro de ter meio que jogado, assim, só que eu só não entendi o que é que tirava ponto de vida e tudo mais. E meio que ele tentou fazer assim pra galera e só, tipo, ficou naquele um dia que ele tentou e ninguém se pilhou, assim, ninguém entendeu a ideia. Mas como que se difundia isso aí, cara? Como que tu trazia outras pessoas pras primeiras mesas, assim? Amigos próximos. Mesma coisa que vocês falaram, aquele cara que ficava tirando sarro, não quer saber de jogar, não sei o que, e de repente o cara sentava na mesa e vamos jogar. E de repente o cara jogava e viciava. Se descobria. Viciava, se descobria, porque é uma liberdade, que nem eu falei, você tá participando de um filme, você tá participando de um teatro, é abrir a chave, como o Trevisan falou, tu enfia uma chave, abre e vive numa outra realidade. É essa capacidade sua de viver outras vidas mesmo, sabe, de criar mundos, de desenvolver, é basicamente o que nos aproxima do divino,
menino. Literalmente falando, né? Porque você tá criando uma coisa e a gente nasceu para criar coisas. E então é o fantástico que atrai. Mas claro, tem pessoas que são mais céticas ou que não vão curtir isso aí, que de repente vai gostar mais de jogar um xadrez, vai gostar de jogar um duelo aí do Magic, coisa assim, e é natural que seja, entendeu? Porque é isso aí mesmo. Mas a pegada foi bem assim, no começo era alguns amigos, mas também era outra geração, né, cara? A gente não tinha nada de internet, não tinha nada de telefone era raro, que era filhinho de papai tinha telefone, se não tinha telefone, que eu tinha telefone de linha, né, em casa. Sim. Então os compromissos eram muito mais marcados, sabe? Eu não me lembro naquela época a gente dizia assim, vamos jogar um futebol, e a gurizada faltar o futebol, entendeu? Sim. Que nem hoje todo mundo com celular, eu esqueci, me atrasei, entendeu? Então era outras coisas, era outras situações, entendeu? Eu chegava na escola, eu tinha um cabelo comprido, maior que o de vocês, eu chegava na escola com uma fila assim de cara, ô viado. E ali a gente se resolvia, entendeu? Nunca tive que ir psicólogo nem nada pra isso, entendeu? Era uma geração meio diferente pra todos esses casos, entendeu? A gente jogava, a gente sofreu muito, sabe, o impacto da virada do 90 pro 2000, porque o Storyteller tomou conta. O Storyteller era um vampiro, lobisomem, mago, tipo mais nesse sentido. Que e tem começou regras aquelas ligeiramente histórias diferentes e outras temáticas. Daí o moleque foi lá no cemitério e cortou alguém porque era psicótico, entendeu? A gente falou desse daí caso. já deu o negócio tudo, aí as mães já começavam assim, e os pais já começavam assim. Mas a gente vai entendeu? chegar aí, mas eu ainda queria perguntar dos anos 90, porque eu acho que ali mais ou menos foi a época áurea da revista Dragão. Eu queria saber. Sim. Porque isso me instiga dessa época. A Dragão surgiu também aí com o pessoal aí vindo. Cara, deixa eu me lembrar se era a Trama, o que era que lançou na época. E trazia esses caras aí, o Marcelo Cassaro também. Esses caras que são os caras. O Quintas Reis, que é, vamos dizer assim, que era da Devir na época, né? Que trouxe o First Quest e trouxe outras coisas também. Era o cara do Desafio dos Bandeirantes, que lançou o Desafio dos Bandeirantes. E eu acho que a Dragão pegou um pouco desses caras aí e começou a colocar. Ele trazia artigos, isso. Trazia, depois começou a colocar quadrinhos também. Tinha como é que era a parte? Alguma coisa do bardo, sabe? Que contava. A Lendas Lendárias, que contava, assim, casos que nem esse que eu te falei, do cara que joga pedra e pulou atrás, entendeu? Coisas engraçadas que aconteciam em mesa. Casos de mesas, assim. Casos de mesa, E ela trazia muitas informações, traziam aventuras prontas, saiu daí, o complemento dela era o Só Aventuras, que daí trazia só aventuras juntos, entendeu? Pro cara jogar. Hoje divulgavam bastante o 3DT, que era o sistema deles, né? Que é um sistema 3DT D6, acabou vindo simples, depois assim, até. Daí vinha trazendo depois também e divulgavam bastante coisa, sempre focando também no D&D, que sempre foi o maior, até a virada dos 90, que daí o Storyteller assim deu um boom. Daí o D&D teve que se reinventar. Segunda edição do D&D a gente falava jogar o taco, já ouviu falar disso? Não. Tentativa de atingir categoria 0. Jogar dado de taco era jogar o dado de 20, porque daí tecnicamente se inverteu depois, você tinha, quanto menor a sua armadura, mais poderoso tu era, quanto maior, hoje maior, mais difícil de você receber o dano, ou o que seja, entendeu? Eu não utilizo mais isso nos meus sistemas, mas era basicamente isso. Veio o Advent Dungeons & Dragons, né, que era evoluído, daí veio a terceira edição. Quando a terceira edição veio, se eu não me engano, a terceira edição eles liberaram o sistema para ser universal, qualquer um poderia usar. Daí deu um baquezão no Storyteller, assim, derrubou lá embaixo, assim, os caras. No caso, é aquela situação que vocês falaram, o Dungeons & Dragons, ele tem um livro de compêndio ali que dá alguns nortes e tu desenvolve a história. Na verdade, tu não edições, pensa... né? Tipo assim, Sim. por exemplo, a primeira versão do jogo era, sei lá, tô chutando aqui, eu não tenho a informação certa, mas supondo, era, sei lá, 88. E, sei lá, em 95 eles lançavam a segunda edição, Sim. que era o novo livro do mestre, por exemplo, mas com atualizações, literalmente, regras diferentes, alguns contextos novos. A primeira edição mesmo surgiu ali de 70 para 80 já. Sim. E daí no final de 90 já tinha a versão a avançada, que claro, no Brasil a gente não tinha RPG, que nem eu falei pra vocês, o Tagmar, se não me engano, é 91, o primeiro RPG nacional, e o Desafio dos Bandeirantes, que é do Quintas Reis, veio acho que em 92, que daí você jogava com os desbravadores do Brasil, os bandeirantes mesmo, no nosso folclore nacional. O Tagmar já era medievalzão mesmo. E a partir daí foi se fazendo o cenário, assim, mas o D&D era predominante no mundo, assim, mais famoso, mais conhecido, entendeu? Nós tínhamos o Caverna do Dragão, que é, sim, sabe, isso é uma pergunta que eu ia fazer, né? Tipo assim, o quanto o Caverna do Dragão, tipo, até pra mim, tipo, se eu seguir Caverna do Dragão, assim, eu vivo uma história RPG, isso, então... tu tá vivendo uma ali história de RPG. É uma base, né, do que É, seria isso que eu digo, tipo... A lenda se diz que é mais ou menos isso, que era um grupo que jogava, que nem esse
Vox Machina, que tá aparecendo aí direto, é um grupo que joga e passava as histórias pra produtora e a produtora transformava em desenho. Sim, por isso que eu digo, e o quanto Caverna do Dragão, assim, ajudou a popularizar na época. Tipo, sim. A galera te procurou, assim, no colégio, tipo, eu vi o desenho e eu quero ser o guri do bezerro. É mais ou menos isso, não tinha um apelo tão forte que nem se tem hoje por causa das mídias, né? As mídias não eram tão presentes assim lá, basicamente era Globo e Bandeirantes, tu imagina, né? Que ia se meter. Eu pergunto por quê. Manchete, pra quem era grana, quem tinha grana. Entendeu? Mas até esses desenhos, cara, eles servem às vezes como arquétipo, tipo assim, o cara às vezes ele não entende o que é um arqueiro, aí tu mostra a foto do cara do dragão dele. Ó, esse aqui que tu pode ser, ó, esse aqui ele, tá, entendi. Sim, eu te pergunto isso porque, tipo, o meu pai, por exemplo, também é dos computadores e tal, nunca jogou RPG nem nada, mas ele adorava Caverna do Dragão quando era criança, justamente porque ele dizia, não, pô, é uma baita história, tem um mestre dos magos que vem, dá uma charada e some, e tem um Vingador que é muito... Mas ele jogou o RPG. Hã? Quando ele tava vivenciando Dungeons & Dragons, assistindo o desenho, provavelmente ele se imaginou na história, coisa isso aí é o RPG, sim, entendeu? sim. Ele foi brincar com os bonecos, é o RPG, é a mesma coisa. É, tipo, tu continuar brincando de bonequinho. Tipo, se imaginar dentro do desenho seria uma forma de vivenciar. É uma forma de jogar o RPG. Exatamente. É bem uma forma bem clássica mesmo. E é isso, a década de 90 foi incrível, todos esses aspectos, não só isso, né? A gente tinha Nirvana no começo, a gente tinha Metallica com Black, imagina, toda essa parte, o Sepultura, tudo. E a gente estava num momento muito legal de tudo, não tinha ainda internet, né? Não tinha essa aproximação de tudo e o RPG era muito legal. Eu toquei muitos anos que não falei em banda, então o próprio pessoal da banda a gente se reunia depois, entendeu? Nem todos jogavam, mas uma parte jogava, entendeu? E os amigos que cercavam com isso. Era difícil garotas eram difíceis naquela época também ter assim na mesa, mas depois a gente tinha um grupo já ali por 97, 98 que já tinha umas 2, 3 gurias jogando junto assim. Mas é legal até porque constrangia os guris, sabe? Tu é moleque, tu fica todo assim, né? Sim. Mas é legal. E o legal mesmo também é essas coisas que acontecem assim, que só vendo, sabe? Eu joguei pra um guri que ele era muito maloqueiro. Maloqueiro assim extremo, que eu digo um cara maloqueiro, entendeu? E, cara, a característica dele, daquilo que tu dizer, na mesa só tem nerd, só tem isso, tem aquilo. Não, tem cara de tudo que é tipo, né? Pessoa de tudo que é tipo, todo arquétipo também. Mas o engraçado dele é que, por exemplo, chegar lá na sua mesa, o que tu vai fazer aí? Eu vou pegar e vou atirar com a minha flecha. Daí eu pergunto pra você, o que você vai fazer? Eu vou pegar e vou atacar com a espada. E aí chegava e vou dar um 100 pulo na boca. Sabe? Uns negócios assim que é a realidade dele. Vou dar uma voadeira nas costas, cara, entendeu? Mas é uma ideia assim que o cara tinha, sabe? Sim. Tinha outro cara, que ele pegou na mesa, foi o primeiro que eu vi assim quebrar uma garrafa e ameaçar alguém fisicamente mesmo, porque o cara ele era muito sovina e chegaram no final da aventura, tinha uma bifurcação clássica que levava 2 portas. Os caras sabiam, uma vai levar um tesouro, alguma coisa, a outra pode ser uma armadilha. E daí um dos guri falou assim, só tinha 2, só os 2 ali. Daí um falou assim o outro falou pra ele, cara, eu vou na porta da esquerda e tu vai na direita. E quem pegou o tesouro é teu. Não, eu vou à esquerda e tu vai à direita. Ele ficou brabo já e falou, tá. Só que ele caiu na armadilha e o cara caiu. Cara, quando o cara pegou o tesouro, que tecnicamente seria dele, ele se ergueu na mesa, quebrou a garrafa na mesa e disse, tu me traiu, não sei. Cara, nervoso, brabo, entendeu? Eu já narrei pra... Já narrei pra... Na minha mesa agora tem um que eu poderia dizer que é o 12º jogador, só que ele, por causa do trabalho, não tá podendo vir agora, ele é mais velho na mesa, tem 50 ou 51. Mas eu já tive na mesa, assim, também caras mais velhos, assim, 50 e poucos, e caras que choraram na mesa, porque o personagem tá morrendo, tá acontecendo alguma coisa, entendeu? Isso se dá muito na narrativa, tu vai ver assim, tu tá narrando e quando tu vê tem pessoas chorando na tua narrativa, porque o personagem conheceu, vai conhecendo personagens, tu vai tendo aliados, inimigos, pessoas que com características próprias, entendeu? Tu citou o Mestre dos Magos numa campanha que eu fiz aí que deve ter durado também em torno aí de uns 8, 9 anos, tinha o Ed Ban Calican e ele falava assim, muito bem, meus amigos, o que posso fazer por vocês hoje? Quando eles escutavam essa voz, cara, tu tinha que ver o pessoal na mesa, entendeu? Ou um que existe até hoje, que é o Dragnok, que é um necromante muito poderoso, ele fala mais ou menos assim, fala arrastado e baixinho. Cara, o Dragnok, tu já vê narrativas assim que os caras não conhecem, que os caras estavam entrando numa torre e tinha um cara sentado, narrei o cara, tudo tal coisa. E daí ele começou a falar, um jogador que conhecia tava entrando mesmo. Eu começo a pisar pra trás. Que legal. Entendeu? Cara. Então tu vê os caras fazerem isso. Ou enfrentar inimigos mais fortes e poderosos, tipo o Mestre das Armas. Ele falava, tipo assim, tipo Darth Vader.
entendeu? Então eu chegava assim, seus tolos malditos. Pá, os caras, pá, o cara, meu, vamos fugir, entendeu? Sim, o cara nem sim. pensa duas vezes. Já Que conhece o personagem é como uma se fosse uma moralidade, grande lenda. isso, que vai criando e vai tendo esses personagens que eles gostam, desgostam. Tipo, na campanha atual, a Liedre, a Feiticeira Dourada, que é a segunda dama do Nexuri, foi fazer uma missão para ajudar eles. Eles, na missão deles paralela a ela, tornaram ela fraca, e quando ela foi parlamentar com os inimigos, foi feita prisioneira porque não pôde combater o poder dos inimigos, que antes ela tinha força suficiente para encarar qualquer um deles. E acabou presa. Hoje ela tá presa no cenário e a gurizada não sabe como libertar ela. Mas são coisas, e são apegados a ela, porque ela evoluiu eles, ajudou eles um monte, entendeu? Ela é uma magocrata, ela é a rainha de seu reino, de sua cidade-estado, entendeu? É uma magocracia que a gente chama, e em Foz Divine. Então tu vai ver as pessoas conhecerem muito, muito, muito mais do meio continente de perto, hoje quem joga, do que o Brasil. Fala, o que que é? Não, o que que é? Não, eu tô assim... Não, as pessoas tu vai conhecer. Isso acontece muito. Quando eu digo que o RPG é uma das maiores ferramentas para vencer os maiores desafios pedagógicos da atualidade, as pessoas às vezes demoram para compreender até experimentar. Imagina um professor de história que quer ensinar a Segunda Guerra Mundial, tu reunir teus grupos em sala de aula, delegar mestres e fazer eles jogarem aventuras dentro da Segunda Guerra Mundial. Cara, eles não estão mais simplesmente... Cara, o que eles vão aprender o ano todo, eles aprendem em um bimestre. Eu jogo contigo. Eu ajudei uma professora num projeto em 2000, cara, acho que 2002, 2001, não me lembro agora. Vocês lembram do desenho Osmose Jones? Lembro. Lembra que ele era um góbulo branco policial que tinha todo... Sim. A mesma coisa, o corpo humano era uma cidade com seus lugares, Exato. com os seus órgãos, tudo em posição. Aquele Existia desenho era vírus, brilhante. bactérias e coisa assim, e a gurizada jogava com pílulas de vitaminas ou coisa parecida, algum remédio benéfico, e com policiais enfrentando esses inimigos. Não deu 2 meses, eles sabiam tudo do corpo humano, a função de tudo do corpo humano, o que servia tudo. Entendeu? Porque você não está mais aprendendo, você não está na educação passiva, que você vê aquela que um professor fica no quadro, ou por incrível que pareça existe ainda aqueles que abrem um livro e ficam lendo para os alunos. Não, tá vivendo, cara, tu tá vivendo aquilo, então, tu entendeu como é magnífico, você tá vivendo lá dentro, você passa a conhecer. E cabe a você, como professor, instrutor, mestre, narrador, passar personagens verídicos e situações verídicas, entendeu? Claro. Das narrativas e cenários que eu mais narrei, disparado medieval, mas eu narrei muito de super-heróis, que é um grande chão pra mim também, Harry Potter, e narrei muito também uma parte de terror, usando Porto Alegre by Night, época de faculdade. O Ressurgidos, que é o RPG que eu lancei o ano passado, que é de apocalipse zumbi, né? Só que quando eu criei ele, eu quebrei um pouco das regras tradicionais do RPG quanto à fantasia em si, porque eu falei, eu vou criar um RPG de sobrevivencialismo, que eu pratico sobrevivencialismo, então eu queria colocar as habilidades do sobrevivencialismo dentro como a tua base de ficha de regras. Então você pega as 10 principais habilidades do sobrevivencialismo, põe no teu personagem, você mesmo é você não é outro, é você, e se nós fôssemos narrar agora, nós estaríamos num apocalipse zumbi aqui, a partir da sua casa. Eu joguei assim, é muito massa. Entendeu? Não nesse teu sistema, E daí mas eu você joguei coloca ali, e você coloca as suas habilidades, e cara, e quando você coloca as habilidades, tu vê que tu é um merda, né? O cara vai lá e coloca primeiro socorros. Pô, não sei nada de primeiro socorros, cara. Eu vi no filme lá o cara beijando o outro, apertando o freio. E daí você vai vendo assim, né, cara? E daí tu vê, tu faz a tua ASP, vamos dizer assim. E tu diz, puta merda, cara, tá ligado? Eu que pratico, eu fui fazendo meu personagem ficou com 5,5, cara, de 10, entendeu? Então é difícil, entendeu? E só que eu narrei nos jogos testes, cara, e me chamou muita atenção a violência imposta, sabe, pelos jogadores. A forma como os jogadores começaram a interpretar quando tu coloca numa situação em que nem aquele do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara, né? Claro, lógico. Daí mudou os planos. Ali tu te coloca numa situação real e daí tu vê um roubando o outro, quebra pela situação do cenário aquilo que eu te falei do companheirismo, entendeu? Aquele de ser um jogo compartilhado, um jogo de aliados contra uma figura do mestre que é teu inimigo e teu amigo ao mesmo tempo, que o mestre não é só isso, ele vai fazer todo o jogo. Só que ficou pesado, sabe? Eu vi cara chorar, eu vi... a gente tava narrando pra te dar um exemplo e o Fernando, eles passaram pela situação, a situação deles começou num prédio aqui no centro, numa festa que eles estavam, e a situação começou a partir daí. E foi, e eles sobreviveram àquela primeira noite do apocalipse zumbi.
ali. E daí quando eles achavam que tava assim, eu me virei pro Fernando, que é casado, e disse, cara, e a Amanda? Ele, o que tem? Eu, e a Amanda, cara? Como é que tá a Amanda? Ele parou e fez assim pra mim. Pô, nós estamos jogando real, cadê tua esposa? Entendeu? Mesmo chega pro quarto, e tua filha, cara? O que diz o sobrevivencialismo? O sobrevivencialismo diz pra ti que se não está contigo, não tá mais seguro, não tá mais. Mas tu vai falar isso pra alguém que sente, entendeu? E todo mundo sente. Claro. Aí quando ele foi, e claro que a gente jogou em dados e testes e ela tava morta. O cara começou a chorar que nem uma criança na mesa, entendeu? Claro. O cara sente. Mas me pegou muito forte nisso, sabe? Ficou um RPG bem denso, forte, assim. bem intenso, sabe? Bem com um sentimento que eu não quis experimentar de novo tão cedo. Eu não joguei mais ou menos do final do ano pra cá, sabe? Nem teste de gurizada nova, de coisa novo, assim. Me liga. Eu adoro essa temática. E daí essas pegadas mais assim. E é legal que é um RPG que tá encantando a gurizadinha, que eu lancei na Procissão das Criaturas de Santa Cruz. Vocês nunca foram? Não. Cara, quando puderem, vão. Tu imagina um bando de gurizada bêbado que saía do curso de inglês e começaram a andar que nem zumbi, brincar na rua de se fantasiar. Hoje os caras reúnem 10 mil pessoas fantasiadas na rua, entendeu? Deve ser cara? Uma loucura mesmo. E é muito triste. Eu fiquei triste que esse ano não vai ter. Acho que só ano que vem, porque o produtor meio cansou também. Eu sei como é que é isso, porque a gente cansa também fazer as coisas. Sim, fazer várias coisas. Sim, é mais quando escreve, fazer evento, faz não sei o que. Daí a cara sente muito isso aí. Mas é essa pegada do RPG, essa capacidade aí, que eu falei pra vocês, da asa, fantasia e a gente poder vivenciar tudo isso aí que pra gente não é o cotidiano, né? Claro. Mas eu queria entender um pouco mais, cara, justamente dessa virada de chave ali, porque o caso Rio Preto, Ouro Preto, que é o caso esse dos caras que esfaquearam a moça lá. Sim. Em 2001 foi, porque a gente... Esse é um caso que não é que na minha casa era presente, mas rolava uma certa desconfiança de que RPG era coisa do diabo, né? E até por parte de algumas professoras na escola existia um certo... Sim. Como é que tu vê isso, assim, todo aquele entorno ali? Porque nessa época tu já era um homem adulto, assumo eu. Ah, sim, já era adulto há um tempão já. Mas essa pegada aí... Tu lembra mais ou menos de quando aconteceu isso aí, assim, naquele contexto ali? É que pegava igual, porque que nem eu falei, o RPG sempre foi perene na minha vida, então a gente passava muita situação de saber que os pais dos amigos não queriam que eles jogassem mesmo, porque passou no Jornal Nacional, acho que Fantástico, entendeu? E aquilo lá era a grande mídia da época, né? Basicamente, só pra contextualizar, né, como o Alexandre já falou que o cara esfaqueou a mulher, a polícia aparentemente, pelo que eu li, só deu por assim, eles estavam jogando RPG, interpretaram demais e esfaquearam a pessoa. Foi isso, né? Foi basicamente a conclusão que a polícia chegou, porque eles viram, acho que teve alguma investigação, que eles viram os livros de vampiro, que era Vampiro à Máscara que eles estavam jogando. Mas muitas mídias era satanismo, né? Direto ligado com satanismo, entendeu? Então pegou muito nessa parte, né? Isso, a parte da cobertura da grande mídia teve um pouco a ver com coisas do diabo. Daí, cemitério, livro de vampiro, né? Cara vestido de preto. Né? Tanto é que eu tinha um manto desses... mantos tradicionais aí, que nem o do Voldemort, preto, tudo igual de um feiticeiro, igual de um cultista mesmo. E eu gostava de narrar assim, principalmente no inverno, né? No verão não dá, calorão do campo. Mas tu sair de dentro de casa com aquilo, os caras vão dizer, os caras estão fazendo um sacrifício lá, claro. alguma coisa. E teve o fator de que a guria foi encontrada em posição de crucifixo, né? Daí a galera da mídia sensacionalista, nossa, só pode ter a ver com o próprio... E daí isso aí, a RPG era do diabo, entendeu? Daí veio uma coisa assim, e isso aí pegou bastante gente. Até hoje ainda se fala, né? Se fala em alguns lugares, se tu vai conversar, os caras pensam dessa forma. Mas claro, com a vinda aí, que eu acho que foi o grande boom aí dessa área nerd geek, transformar nerd geek legal, que foi os filmes da Marvel aí, da DC, né? Claro. E se popularizou, né? A fantasia veio também forte, né? Porque a fantasia em si, ela começou também a ser mais usado mesmo no final da década de 70, por isso que pegou muito essa parte deles. Antes tu ia jogar um jogo de escaramuça, né? Vamos dizer assim, que é o que originou ele, que é um tabuleiro, sabe que é um jogo de escaramuça? Você entender, basicamente é um jogo em que você coloca miniaturas na mesa dentro de um diorama oficial e ele traz essas jogadas de movimento, combate, pelotão. Então o cara usava muito guerras napoleônicas, mais coisas históricas mesmo para colocar nesse tipo de tabuleiro, porque assim dizer, porque daí ele nem é um tabuleiro, na verdade, ele é uma mesa com diorama e todo mundo jogando com a movimentação livre, né? E daí a fantasia medieval começou a pegar mesmo, mas nessa final de 70, então embarcou muito nisso aí, né? O pessoal vinha mesmo pro medieval. E claro, o D&D deu uma escapada legal. O problema da virada também do 2000, que não te falei, o Storyteller chegou matando ali de 99 a 2000. Era só Storyteller, 2001, 2002, 2013, entendeu? Até o D&D respirar e voltar com tudo. Tu sentiu que quando na época desse caso, assim, tu chegou a sentir que tava mais difícil de conseguir mesa ou isso é coisa... Não.
o gurizada tava na mesma, assim, coisa assim. 2001 eu tava quase formado na primeira faculdade. Daí, o gurizada da faculdade mesmo. A gente se reunia direto, já tinha Jogava grupo bastante. fixo lá, já tinha um grupo legal, assim, com... E como com vocês eram 7 adultos, não amigos, tinha assim. tanto essa coisa de um pai Não, reclamar, não sei o que, Não, né? meus pais sempre foram bem brandos com isso, sabe? Acho que a primeira coisa que eles sentiram mesmo é do fato de eu ser roqueiro, né? Porque daí eu, moleque, eu acho que com 12 pra 13 eu já tinha cabelo comprido, tudo assim, em cidade com preconceito muito forte, né? Eu tentei andar de skate, mas não consegui. Meu irmão, que era mais das manobras e fazer tudo coisa assim, eu era tacanho, assim, pra essa parte, mas daí a gente tinha banda e coisa, eu acho que isso aí pesou um pouco mais pro meu pai, sabe? Pra minha mãe também, essa Nossa, parte ele é músico, que triste. Que triste. Agora ele só joga RPG a mais, Não, assim. mas eu também tinha liberdade, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Com 12 sim. anos Ah, eu já trabalhava, então a gurizada da época também trabalhava muito cedo, então a gente era muito responsável com isso, sabe? Eu sempre fui CDF, eu sempre fui aluno de ponta na escola, assim, estudar, notas boas e tal. Daí, claro, o RPG trouxe isso também. É o que eu te falo, da influência do RPG na minha vida foi total, né? Total mesmo, Claro. pra tudo que eu tenho hoje. Por isso que hoje tu foi o especialista convidado, cara. Porque eu vejo, assim, na minha perspectiva, ainda mais tu que viveu essa época, porque 2000 eu tinha 8 anos, né? Eu nasci em 92. Então, pensa que tu tava falando ali de RPGs nacionais lançados em 2092. Foi o ano que eu nasci, entendeu? Tipo assim, pra mim, na minha perspectiva ignorante, tem 3 perspectivas, mais ou menos. Tem essa perspectiva que perdurou ali de 90 até o início dos anos 2000, que era o bagulho que era coisa do diabo, que nada a ver isso aí. Ou tinha a coisa do diabo, ou a coisa de nerd, que daí os meus amigos boleiros ficavam zoando até jogar sim. e achar o máximo. Daí, claro, com 2005, 2004, filme do Homem-Aranha, e depois Vingadores em 2012, e eu atribuo também um pouco a série Big Bang Theory. A coisa ficou pop, né? Sim. Daí tem essa Smallville outra... também, Smallville. Isso, Smallville, daí também. tem essa outra virada de chave, que daí, na verdade, essas coisas agora são muito legais. São cool, né? São cool, exatamente. Tanto é que 2012 ali até 2016, a coisa mais comum que tu achava dentro de uma Renner era a camiseta do Capitão América. Hoje sim. ainda é assim, mas até hoje tem mais videogame, tem mais coisa assim. Agora, teve uma época ali bem grande que a cultura, usar a camiseta do Iron Man, do não sei o que, era muito vendido, né? Então, e tu não sabe, quando eu vi Vingadores e vejo até hoje Vingadores, que são heróis que eu te falei, eu aprendi de ler com o Capitão América, basicamente a minha índole foi formada com esses personagens, meu conceito de moralidade, de virtude, então, e de vários amigos meus da época, a gente vê Vingadores e a gente choro vendo Vingadores, cara, por ver meus personagens ali, eu chorei. porque na década de 90 você não via isso, entendeu? Que nem ele falou, você vai numa loja comprar uma camiseta do Homem de Ferro. Não Ué, existia. não tem, tá ligado? Não, e quando tem via, isso, tipo, numa entendeu? TV, era o Hulk e o cara pintado de verde, assim, né? Não, mas eu adoro aquela série, sabe? Adoro a série do Hulk ali com o Lou Ferrigno, né? Mas a questão era que você não tinha esse consumo, você não tinha Não esses chegava. produtos. Sim, era um escopo muito menor, isso que eu digo. Tipo, Isso, mesmo isso, quando tava isso. na televisão, em voga, tipo, a série do Hulk é famosíssima, todo mundo gosta e tal, mas tu via que era um nicho ainda muito Vocês pegaram exprimido. isso na música também. Na música, na década de 80, era raro você pegar discos, né? Os caras disputavam discos internacionais, coisa assim. Falar pra vocês, começo da década de 90, fulano ali, o Lucas tem o pump do Aerosmith. A gente ia tudo pra casa Todo dele mundo sentar ia pra casa e ficar da pessoa escutando, escutar. entendeu? Eu ficava ali sentado e consumindo essa arte. Eu acho que a internet acabou com isso, sabe? Eu acho que trouxe mais malefícios do que... Acho não, tenho certeza, não gosto de achar. Trouxe mais malefícios do que qualquer coisa, porque, cara, o prazer de você ficar esperando por uma obra de arte, ter ela, sabe, na mão, isso aí se perdeu, assim, de uma forma que... até um pouco tempo atrás, falar no virada de 2000 ainda, que nós não tínhamos essa difusão toda, o Harry Potter, pra chegar um livro do Harry Potter e tu ficava assim, vai vir um livro do Harry Potter, vai vir um livro do Harry Potter, entendeu? O que aconteceu da cena beatnik, do On The Road, tá ligado? O Jack Kerouac, era coisa assim, o cara, vai vir aquele livro, o pessoal tudo ansioso pra consumir aquilo, entendeu? Ou quando vinha uma mudança de um RPG, ou você via um desenho, o desenho, a capa já era uma coisa formidável de outro mundo, sabe? Claro. Pra você consumir. Mas tu é um cara que tu joga videogame, cara? Cara, Videogame mesmo, controle na mão. Mario, Crash... Tu não tem, assim, uma vivência de RPG no videogame? Aí a gente entra num assunto que tu diz assim, RPG no videogame, eu vou te perguntar, no jogo tu faz tudo que você quiser fazer? Então não é RPG. Entendeu? Só assim, pros nossos ouvintes, quanto tempo já tá de gravação? 1h13. Tá vendo como a pauta rende, cara? Rende, né? É simples e direto. Se tu faz tudo que você quiser fazer, é RPG. Se você não é RPG. O que tu pensa sobre isso, Teleco JP?
Tu que tá mais quieto, principalmente no programa. Ai, tá. Não, faz sentido com tudo que vocês explicaram até agora, né? Para esta humilde alma, faz sentido. E aí é aquela coisa, tipo, não sei. Não sei. Eu dei tilt, porque assim, vamos falar de jogo de RPG, assim, onde é possível tu fazer tudo, né? Um dos pontos que até a gente já tocou no episódio passado, gravado aqui pelo menos, é, por exemplo, tu pega uma série chamada Fallout, é um RPG pós-apocalíptico, nuclear e tal. Aí, tipo, uma das coisas que ele faz, por uma questão de, tipo assim, tá na televisão pra qualquer pessoa jogar, por exemplo, não pode matar criancinha, né? Pelo amor de Deus. Assim, os NPCs, os personagens do mestre, criança não morre, não toma um dano, nada. Isso já não é um RPG. Porque no RPG você poderia fazer o que você quisesse. Não, exato. Tipo, só claro, tu consegue fazer praticamente tudo. Eu não lembro de nenhuma limitação muito grande que o jogo te dê, no caso do Fallout. Que eu posso imaginar, mas tipo, isso é uma limitação que ele dá, porque, né, é uma violência gráfica na televisão, não fica muito legal, né? Mas tem muito jogo de RPG que não deixa de fazer tudo. Realmente. Várias. É que daí tem uma situação até, por exemplo, a série Fallout, uma coisa que ela é muito venerada por fazer é a questão das escolhas, né? Por exemplo, tem muita escolha. No Fallout 3, lá, a primeira cidade que tu chega é Megaton, que eles louvam uma ogiva nuclear. Então, uma das primeiras quests que o jogo te lança é que tem um cara que ele acha isso aí uma merda e ele quer explodir a tal da bomba. Ele não gosta da cidade, ele não gosta dessa ideia, e daí tem uma religião que se formou em volta da energia atômica. Então, um dos primeiros dilemas que o jogo te joga é até uma coisa opcional, tu pode escolher ignorar essa quest, seguir adiante. Sim. Mas um dos primeiros dilemas que ele te joga é: e aí, tu vai explodir a cidade e matar um monte de gente e ganhar o dinheiro que esse cara quer te pagar? Ou tu vai mandar esse cara tomar no rabo e vai deixar a cidade como ela está? E vai desativar a bomba, né? E vai desativar a bomba, que daí ninguém mais vai correr perigo. Então, ela é uma escolha, mas ainda assim ela é uma escolha binária. Entendi. Quando, se tu fosse, por exemplo, descrever o início de uma campanha, tu tá numa taverna, tu pode sair da taverna, dar um tapa no taverneiro, brigar com o bardo. Então tem uma diferença e, claro, todo RPG, mesmo em 2023, ele vai sofrer limitações de hardware. Essa é uma desvantagem, digamos assim, porque, supondo, vai sair o tal do Hogwarts Legacy. Se tu não tem um PlayStation 4, um 5 ou um PC foda, tu não vai jogar, acabou. Mas daí tu pega uma coisa, por exemplo, que nem um livro de D&D ou um papel que teu amigo desenhou um mapa, qualquer um joga. Né? Loucura. A gente falando isso aí, tu citou os heróis antes, tu sabe uma coisa do RPG que facilitou muito para essa minha profissão de roteirista de quadrinhos e escritor, é a facilidade para escrever. Você não tem ideia, assim, uma facilidade tão grande, tem um sabe? acervo de milhões de histórias consumidas. Se tornou muito fácil, sabe, para essa profissão, para fazer, escrever histórias, ficou muito, muito, muito fácil. Tava convidado ali na Feira do Livro de Xangri-Lá e daí chamaram pra roda, para todo mundo conversar. E daí você vê o pessoal conversando. Repito, isso é mérito do RPG, não é egocentrismo nem nada, mas o pessoal falando assim: eu tô lançando meu primeiro livro, tô lançando o segundo livro, tu já lançou quantos livros? Tu já lançou isso, E quantos trabalhos tu lançou, Alexandre? Acho que uns 60, 70. O pessoal assim? fica, como assim, entendeu? E daí tu tem essa pegada, sabe? Mas é um mérito tremendo, assim, do RPG, sabe? O pessoal que joga RPG, tem o Chris Stuss, o cara que escreve também, o cara é mestre de RPG, joga há muito tempo. O cara escreve fantástico, assim, sabe? E tu falou assim: eu preciso de um roteiro aí de 20 páginas pra amanhã. Tá aí. Toma. ChatGPT Tá humano. E os caras fazem isso. Então é uma outra vantagem, sabe, do RPG. Claro que tu escuta algumas bobagens do tipo assim, que eu já escutei. O cara falar assim: tu não tá lendo nada no momento. Eu não preciso ler, eu jogo RPG. Não é, cara? Que isso, entendeu? Eu é o contrário. Eu não jogo RPG que eu nunca li. Eu não consigo. Não, mas não consigo. Ele vai pegar a faca. A gente tava Rola um. numa palestra pra professores. E daí a gente fez uma brincadeira interativa com a turma, sempre nessa ideia de que a função do pedagogo hoje é trabalhar de uma forma ativa com a galera, sabe? Interagindo, porque, sabe, o Piá hoje pegou um celular, qual que é o atrativo dele no celular? Ou ficar vendo um professor ali, ou um velho, que diz ali na frente falando uma coisa, entendeu? Sim. E daí a gente tá fazendo uma interação. E daí lá as professoras tinham que salvar o mundo. Mais ou menos isso aí que tu falou, uma bomba, alguma coisa assim. E daí a solução que o professor falou: a solução pra isso é o RPG. Não falou do nada, entendeu? Mas sabe, umas coisas que surgem do nada, assim, da ideia como um todo. Mas o RPG, na verdade, é isso. É uma fantasia, né? O cara tá fantasiando, não tem que ter a seriedade que tu vê acontecer do cara não ir trabalhar pra jogar um RPG. Eu acho que acontece também
também com o jogo online, né? Meio que direto, assim. Meu filho é mais jogador, joga, agora até tá viajando em São Paulo, encontrando os amigos dele lá que jogam também no grupo com ele. Minha filha gosta bastante de jogar também. Mas tu falou de jogos, pra mim, eu gostava muito dos fliperamas. Cara, eu gostava um que me chamou muita atenção, que eu achava que eu era bom, no Mortal Kombat. Eu achava que era bom. Eu até comprei meu primeiro videogame, eu acho que foi o Mega Drive, por causa do Mortal Kombat. Eu não tinha opção do NES, né? A gente teve NES também, mas o ali. Então eu tinha um 8 bits também, que tinha os jogos do Wolverine. O Wolverine enfrentava o Dentes de Sabre também, pegava já esse apelo da Marvel, sempre presente, né? E meu irmão teve Atari também, a gente adorava o River Raid, vocês já jogaram? River Raid é massa. Já jogou? Eu já joguei E de Atari. Sabia que ele ia saber o que era, Enduro. cara. Eu tinha um amigo que tinha um Atari 2600 e eu joguei isso aí tudo nas fitas. Com manete aqui, ó. E o River Raid era fantástico, mas eu ia no fliperama, eu gostava. Virou filme uma vez, Double Dragon. Os irmãos Nossa, o filme do Double Dragon eu vi na sessão da tarde. né? Mas é isso aí. Daí eu ia no fliperama pra jogar assim e... Cara, e depois por causa do meu filho novo, né? Ele queria jogar jogos já no Play, né? Play 2. E daí já tinha o Crash, né? Aquele do Marsupial. Jogos assim também na linha do Mario também, ele teve o Wii, né, Nintendo Wii também. Nesse tipo, já esses mais modernos, assim, um amigo meu colocou pra jogar um Resident Evil, não saí, entendeu, não saí do chão. Alguma coisa online, eu joguei CS, mas muito ruim. Somos dois nessa, sou péssimo. Daí, mas é que é por atratividade mesmo. Você fala, Alexandre, ao tempo que eu vou despender pro jogo online, então eu me dou pro RPG, entendeu? Eu tenho board games, já tive bem mais board games em casa tradicionais. Não sei se vocês já jogaram, por exemplo, Zombicide. Não, joguei esse, mas eu joguei alguma coisa Zombicide de é um dos tabuleiros mais tri que tem no momento, entendeu? Que te coloca dentro do Apocalipse Zumbi. Gurizada fez um jogo fantástico, uma jogabilidade fantástica. Eu acho que o último agora, acho que pegou milhões e milhões de dólares em financiamento coletivo, entendeu? O jogo é tri bom, eu tenho lá em casa, já cheguei a ter 2 coleções completas da primeira temporada, vamos dizer assim, que é o Zombicide moderno, né? Tempo atual nosso. E o medieval. Em casa ainda tem dos medievais, mas eu acabo vendendo coisa tudo porque eu gosto do RPG mesmo, sabe? E tem tabuleiros fechados lá que eu não joguei ainda, entendeu? Nossa! Aí tu vai pensar, vou jogar, mas eu vou jogar aquele, entendeu? Cara, um ponto assim que eu queria explorar, que é mais contemporâneo, é que agora teve esse caso ali recente em Santa Catarina, daí do atentado na escola e tal. Ah, sim. Daí isso traz sempre, quando envolve assim essa coisa que é a galera infanto-juvenil, a conversa sempre bate em games e violência. Sempre passa paralelo, assim, né? Daí, recentemente, o presidente foi lá, falou, agora, essa semana mesmo, terça-feira, ele falou que tem que cuidar, porque os jogos, violência, não sei o quê. Como que tu vê essa relação suposta, principalmente de uma perspectiva de uma galera que realmente não entende de jogos e violência, e o RPG sempre tá ali meio... Não é o assunto principal, mas paralelo, saca? Essa parte aí, a gente já envolve filosofias e tudo, coisa assim. Eu sou cristão, né? Parte que pesa muito nesse conceito. E além de ser um cristão, eu sou um cara muito conservador. Não vamos de ideologias, porque no Brasil não existe ideologias, né? Existem interesses. Mas por ser cristão, a gente tem uma base social que foi derrubada, né? Foi acabada. A parte da internet, ela desumanizou as pessoas, os relacionamentos, tudo. Então, as pessoas eram mais afáveis antes e eram tanto mais ingênuas. Se você pegar um filme de antigamente, vamos lá, pega o Drácula de Bram Stoker e lê e vê se tu vai se assustar com alguma coisa. Não é nada assustador, tu ligou a Record. É muito mais assustador, entendeu? E então o mundo foi evoluindo dessa forma e as pessoas existe um progresso que você cresce em intelecto e diminui em coração, entendeu? E daí isso aí afeta as relações humanas e as pessoas têm que achar sempre um meio de escape, né? A gente consumiu jogos a vida toda e nenhum jogo me obrigou a matar ninguém, muito pelo contrário, né? A arte, essa arte consumida sempre me ajudou a ser uma pessoa melhor, que nem eu falei pra vocês, por exemplo, com a Marvel. Claro que hoje as pessoas, o que é escrito pra Marvel hoje não é escrito mais pra minha geração, né? E a gente vê uma romantização, por exemplo, em vilões, por exemplo. Vai falar, Alexandre, você curte a série do Loki? Mas assisti um pedaço só, entendeu? Eu não curto Loki, não curto Venom, não curto Caveira Vermelha, não curto Coringa, são vilões. Ah, entendeu? Entendi. São vilões, eu vi os caras matar, eu não quero curtir esse tipo de cara, entendeu? Então eu não assisto, não vejo, não me atrai. O Coringa é um cara não é a interpretação do Tom Hiddleston que vai fazer tu ver, assim. Não.
não vai filme dizer do assim, Coringa tu também não viu. O Alexandre, não, eu assisto partes, eu tento um pedaço e de repente eu já paro, entendeu? Não vou chegar e vou dizer, porra, não gostei do troço, entendeu? Não tenho... É que já não tem esse apego pelo âmago mesmo, entendeu? Lá dentro, aquilo ali só vilã. A Arlequina é vilã, entendeu? Não é heroína pra minha filha estar vestindo a roupa da Arlequina e querendo ser Arlequina, entendeu? Eu não queria ser Arlequina, nunca quis ser, entendeu? Dando um exemplo dessa forma, eu preferia ser uma Supergirl, então, o que ajuda uma Mulher Maravilha. E então tem muito isso da sociedade, porque a gente tem, desculpa, de novo, não ideologias, mas a gente tem um pilar social que se baseia em fé, propriedade, né? E família. E quando tu quebra um pilar desses, tu tá quebrando a sociedade. E a gente agrediu de todas as formas esses pilares, entendeu? E a mídia trabalha diretamente para derrubar esse sentido, entendeu? O sentido de fé. Se a gente parar e pensar o que deu moralidade à humanidade. Tem uma base assim, sem entrar muito em detalhes, não quero primeiro que seja julgado por qualquer coisa desse direita e esquerda. Pode falar à vontade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente sempre teve os pecados capitais. A gente teve a Bíblia, né, que definiu a nossa sociedade. A gente tem lá, dando um resumo direto, a gente tem a livre educação grega, o pragmatismo romano e o cristianismo de Abraão. Isso aí gerou o que a gente conhece como cultura ocidental no mundo. E quando você começa a quebrar aquilo que gere o mundo, que diz pra você que é certo e errado, ou aquilo não é mais errado pra você, o que me limita a fazer qualquer coisa? Claro, todos nós temos consciência, entendeu? A gente não ama. Um bicho sabe o que é certo e errado, se você parar pra ver. Claro que muito dele se move pelo instinto, entendeu? Mas sabendo o que é certo e errado. Então as pessoas quebraram isso e vê essa forma que as pessoas vão ficando cada vez menos humanas, menos se preocupando com o próximo. Também vem os quesitos de responsabilidade. Você sabe como funcionam as responsabilidades? As responsabilidades, a minha primeira responsabilidade é com a minha família. A minha segunda é com o próximo. E a terceira é comigo. É hoje assim? Não é assim, entendeu? Hoje o que é? Veio a mudança. A minha primeira responsabilidade é com a minha família, depois comigo e depois com o terceiro. E hoje não é mais assim. A minha é comigo primeiro, de repente com o terceiro, para depois com a minha família. Entendeu? Então vê como isso afeta em âmbito geral a sociedade, entendeu? Então muda, pesa bastante quando tu vê que tudo se tornou fácil, entendeu? Para você num aspecto que, eu quero isso, eu tenho ali, tenho na mão. Sim. Usando uma série da Netflix para dar um exemplo, que é The Ranch. Não sei se vocês já assistiram. Ah, sim. Aqui é na Fazenda, né? É isso, que é na Fazenda, que tem o Ashton Kutcher e a Alicia Cuthbert. Mas o personagem melhor é o pai da família, é o Boo. Eles estão mexendo no carro e ele chega pra eles estar mexendo no carro. Por que não foram na oficina, na lojinha lá da esquina comprar a peça, não sei o quê. Daí o Guri fala, não, eu mandei vir pelo eBay. Que porra é essa eBay? Ele fala assim pra ele. Daí o cara falou assim, não, é que eu compro, vem pela internet, em 2 dias tá entregue, coisa. E quando os norte-coreanos atacarem, tu vai pedir tua pistola pelo eBay, entendeu? Então tem essa pegada, né, das colocações, assim, que fazem, assim, que tem uma facilidade, a gente tenha mais acesso às coisas e se perdeu meio o mistério das coisas, sabe? Esse quesito, eu acredito nisso, sabe? Então, não sei se respondeu meio a tua pergunta, tudo, mas é um quesito Eu acho que assim. O que tu tá me dizendo, basicamente, é que tu não vê nenhuma correlação entre jogos e violência. Em Não, suma. Não, em suma não. É principalmente porque eu concordo, assim, eu não vejo... até porque a gente, querendo ou não, o Boa Noite Gamers saiu de uma conexão que eu e ele tínhamos por causa de videogame. Sim, sim. Indiretamente. A gente tá num evento de geek, de cultura pop, e tu vê qualquer coisa menos violência. As mesas de RPG que eu já participei na minha vida, as que deram mais errado ainda passaram léguas longe de violência. É, entendeu? 9 anime beat em Tramandaí, 5 em Bé, nunca tive problema com vandalismo ou alguma coisa de violência. E ali, às vezes, acabar evento e evento limpo. Você imagina pra tu ver, onde é que tu vai achar isso aí, né? Eu acho, assim, francamente, comparando com a minha vivência, que é a única coisa que eu posso botar em voga, assim, se tu vê como que era esse tipo de cultura em 2004 e como é hoje, eu acho que hoje ela evoluiu para um espaço muito mais convidativo para tudo que é tipo de coisa. E até, por exemplo, assim, tu falou, eu sou conservador, uma pessoa que tá vendo o programa Desavisado vai achar que, meu Deus, estamos falando com o Major Paulo Bolsonaro, mas a gente vai num evento e tu vê que tem gente de todas as orientações e escolhas e que o cara pode estar lá do jeito que ele achar que tem que estar e tá funcionando. Então, muitas vezes existe uma certa predisposição a não se entender, mas tu põe essa galera toda num evento assim, dá um norte ali e todo mundo coexiste normalmente. A galera que gosta de um CS tava do lado da galera que tava jogando as mesas de RPG. Eu vi gente
dentro da mesa ali, naquelas mesas que tava os caras mestrando naquela salinha no último Anime Beat. Tinha gente que tava vivendo aquela mesa ali, uma mesa que começou 3 horas atrás. Então... Enquanto tava vestido de maid. Então, tipo assim, se tu for ver, é mais um caso de o governante, e qualquer um que seja, que vai estar lá com a direção no volante naquele momento, ele não tem esse entendimento do que de fato é a cultura. Ele tem um entendimento que o assessor do assessor do assessor passou pra ele, e daí acha, ele ou ela, qualquer governante, porque a gente tá falando do presidente, mas pode ser o prefeito de uma cidade, ou a prefeita, sabe? Sim. Pode ser a vereadora que quer banir não sei o quê. Então, tipo assim, é muito mais uma falta de entendimento, porque tu começa a, de fato, dar a porta pra falar com as pessoas e tu vê que não é assim. E é a essência das pessoas, afinais, né? Porque as pessoas, elas querem o belo, querem o que é melhor sempre. Não vai pegar uma pessoa, por mais claro que o que seja belo pra você pode ser diferente do meu, né? Então a gente vê nas pessoas esse conceito. E quer ver um exemplo claro? Quando a gente fala de música, tu já parou pra pensar em tudo que se toca hoje, o que se tocava antes, e você pega um grupo de pessoas X e pergunta pra elas qual a música que marcou sua vida. Normalmente não vai ter nenhum dos ritmos atuais e vai ser alguma música mais antiga que tinha uma harmonia, uma prevalecência, não um ritmo batido, entendeu? Pode cuidar isso aí. Sabe por quê? Porque a música em si é um alimento pra alma, então ela guarda lá dentro, entendeu? Esse quesito. Então as pessoas têm isso aí mesmo expondo, de repente, uma temperança, uma coisa que não é dela, não é natural, foi imposta por alguma coisa, né? E que tu vê quando tem os eventos, é isso aí, é todo mundo unido, ninguém fala nada, não tem política, não tem politicagem, vamos dizer assim, não tem essas desavenças desse tipo, assim. Isso fica uma coisa bem neutra. Tá ali todo mundo gostando daquilo, né? Isso foi uma coisa que realmente me chamou bastante atenção nesse último que a gente tava lá fazendo a cobertura. Tava realmente todo mundo, principalmente, feliz por aquilo ali tá acontecendo. Que nem eu te falei no último evento que teve do RPG no Litoral mesmo, que é só jogar, né? Só jogos. A mesa era composta por gurizada que não tinha jogado, sabe? Claro. E saíram dali tudo querendo jogar. Exatamente. E eu acho que uma mesa de RPG, ela é no microcosmo que é esse programa, cara. Olha por quantas avenidas a gente já passou. Isso sim que é progressão. Achei um jeito de fazer as considerações finais no flow ainda, inclusive. Uma loucura. Considerações finais, Taleco JP. Aprendi bastante sobre a questão do que é um RPG, né? Então acho que o programa ficou bom assim pra dar uma abertura de portas pra quem quer conhecer sobre, né? A gente viu aqui que basta ter um pouquinho de imaginação ali e todo mundo se ajudar pra conseguir fazer uma historinha legal, uma campanha legal. E é isso! E a minha cabeça fritou! Acontece às vezes. O cara dizia, né? É basicamente tu ter alguém disposto a narrar, papel, lápis, um conjunto de dados e amigos dispostos. Exatamente. E deu. É isso. É isso aí, daí tá feita a aventura. No mais, muito obrigado por ter vindo, Capaz, cara. Tô à disposição sempre. De montão. No mais, sigam Boa Noite Gamers em todas as redes. Procure por aí Alexandre Pauli, Spitter Dragon e os mais variados títulos que tu vai encontrar. livepix.gg/boanoitegamers pra ajudar os guri a se sustentar. E nos vemos na semana que vem.